Sérgio, muito obrigado. Primeiro, o carro no Brasil, nós temos que saber que o carro do Brasil é baratíssimo. Baratíssimo? É mesmo? Nós somos, entre os países importantes, talvez o país mais barato do mundo para comprar carro. Opa, peraí, pausa nisso, eu quero apresentar o Boris e a gente já vai começar a falar sobre isso, porque eu não concordo com isso. Tá? Nós vamos falar. A gente tá aqui também com o Boris Fieldman, que é jornalista, engenheiro com mais de 50 anos de experiência, e um dos maiores especialistas automotivos do Brasil, e o cara que tá decretando o fim do combustível aditivado. Compre aditivo. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não produzo nem combustível, nem aditivo, nem nada. Mas que combustível aditivado é uma gelada, é. Já vamos falar sobre isso. Então, se você gosta de carro, já deixa o seu like aqui, compartilha com todo mundo, que esse programa vai ser demais. E deixa nos comentários aí qual é o seu carro. Qual o seu carro? Qual o seu carro? Quero saber Qual é o seu modelo e ano e se você puder falar quando você pagou, só pra gente ver no decorrer do episódio se você fez um bom negócio ou não. E a gente vai falar de várias modalidades. Então vamos lá, Sérgio, vamos começar pelo que você tá falando. Carro no Brasil é barato, então? Barato. O carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia. Primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? É mais do que o governo americano. O governo americano, ele gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos, eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%. Mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Sim. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do Plano Real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar. Que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%. Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito, e gasta mal, e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números. Nos Estados Unidos, 16% da renda do governo americano é tributo sobre consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26 e 27,5%. O mais alto do planeta. Na França é 20%, na Espanha é 20%, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18 a 21. Nós vamos ter 26,5 ou 27. Caraca. Por que nós vamos ter 27? Porque a gente cobra imposto sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5, 27 de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37 ou 44. Se você bota um IVA de 27, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode. O que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária, estão falando, já está previsto, que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço. Porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos... Para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso Polo não é o Polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu. Então você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então qual é o carro mundial que você pode pegar que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla no Brasil é 185 mil reais, esse modelo específico. Pra comprar ali na tabela FIP na preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou não. Tá. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos?
Não tem. Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga 27.900. No Brasil é 22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro. No Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe 22.500 contra 28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso a Ford foi embora. Uhum. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota XSE, na França, vale 38 mil euros. Tira 20% de IVA, 32 mil euros, 34 mil dólares. O nosso é 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicado a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para 900, vale 1.200 no dólar blue. Então, mas quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com 55. Porque também tem a margem da rede, que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, Corolla. Ele vale em ien 3 milhões de ien. O problema do ien é que na pandemia o ien foi de 120 para 150. Então hoje o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. 2 anos atrás não era. Porque o ien está 150 e estava 120. Então até 2 anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora nós consumidores a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil a gente tributa consumo. A gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem 2 tributações malucas. A gente tributa trabalho. Quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos não tem imposto sobre trabalho. Tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso na reforma tributária nós não resolvemos. Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque na reforma tributária, quem perde grita muito. E a maioria silenciosa que ganha, fica quieto. Então, por exemplo, eu vou aumentar o imposto de renda para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar dos deputados que tem renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde com certeza ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então ele não quer. Ele não vai fazer isso. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão para falar, não pode aumentar imposto de renda, não pode aumentar imposto de renda. Mas de algum lugar eu tenho que tirar dinheiro. Então eu acabo tributando consumo. E o Brasil tributa consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles. Mas se não é mais caro. Então o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. Ele é um vetor de arrecadação. Uau. Já começamos já na porrada aqui. Naquele ódio profundo que você sabe que você paga, sei lá, 50 mil reais a mais no carro dos sonhos porque o governo embute ali em você. Eu queria saber, assim, como é que é a representação do Brasil numa foto mundo, assim, para esse mercado de carro? A gente é um mercado consumidor relevante? A gente é ROW, Rest of the World, completamente irrelevante. Se olha a estatística de qualquer montadora, eles têm o mercado norte-americano, México, Canadá, Estados Unidos, eles têm o europeu, eles têm o Sudeste Asiático, eles têm a China, e depois eles escrevem ROW. África, América do Sul, porque o México está na América do Norte, África, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Nós estamos nesse grupo, ROW. É porque a gente não troca de carro todo ano, a gente, você vê, os pessoal fica 20 anos com o mesmo carro, não é lucrativo trocar com construtora. Eu tenho a impressão que o brasileiro ele é tão consumidor de carro, eu esperava mais, assim. Parece que a gente tá sempre falando de Escuta carro. aqui, sabe qual é o tamanho do mercado brasileiro? Quantos carros são vendidos por ano aqui? Não. Não vai chegar a 2,5 milhões. Eu tive, aliás, ele também, a gente nem se encontrou. Eu tive agora lá em Pequim, na China, no Salão do Automóvel. Eu sou que ele teve também. Sabe quantos carros eles vendem lá na China por ano? Aqui é 2,5, né? Diga, Sérgio Habib. Lá na China é 25, 26 então, milhões. O que significa o Brasil? Nada. O mundo vende, compra mais ou menos 90 milhões de automóveis. A gente é 2 e pouquinho. 2,200, 2,300, etc. Então, a gente, nas estatísticas, a gente é muito pequeno. A gente tá falando carro zero, né? Assim? Carro zero. Carro zero. O Brasil, como um país de renda baixa, ele tem uma característica que o carro usado no Brasil, ele guarda valor durante muitos anos, coisa que não acontece em nenhum país de renda média alta. Então, por exemplo, você pega, a gente tem uma renda média de 10 mil dólares. A França tem 43, a Alemanha tem 46, a Alemanha não é muito mais rica que a França. A Inglaterra tem 44, Estados Unidos tem 76. Nossa. E tem uma coisa interessante, 10 para 76, a gente tem a renda per capita 12% da renda americana. No ano 2000, 2001, 2002, depende do ano, a gente era 16%, a gente caiu para 12%. Ou seja, a gente é, em média, só 12% da renda per capita americana, mas a gente não está recuperando, a gente está atrasando em relação a eles. Ou seja, eles estão ficando, eles estão se distanciando da gente. A gente melhora, mas eles melhoram mais. Ou seja,
com a nossa política econômica dos últimos 20 anos, a realidade é que a nossa renda per capita, em relação aos países de renda per capita mais alta, está piorando. Então, num país de renda per capita de 10 mil dólares, que é o Brasil, o carro é patrimônio. Então, um carro de 10 anos no Brasil, ele ainda mantém um bom valor de revenda. Na Europa, um carro de 10 anos vale muito pouco. E nos Estados Unidos... Vale nada, né? Pra você ter ideia, a gente ia esquiar nos Estados Unidos, e o nosso professor de esqui, um argentino, ele comprava, no começo da temporada, um Cherokee de 12 anos por 700 dólares, e quando ele ia embora, ele largava no meio da rua, e tem caminhões que passam e pegam os carros largados no meio da rua, que era mais barato que ele alugar um carro. E ele falava, na Argentina, um carro de 12 anos vale uma fortuna. Aqui não vale nada. Tanto assim que você larga ele na rua. Eu sempre fiquei curioso, tem sempre aqueles filmes clássicos lá de Hollywood, né? Que o jovem ele junta, pega $1.000 e compra uma Mercedes antiga. Você fala assim, caraca. E isso se vê nos números. Então, o mercado americano é mercado de 16 milhões de carros novos, 42 de usados, 1 para 3. O mercado francês é 1 milhão e 800, caiu agora um pouquinho, mas era 2 historicamente. E o usado é 5, 2,5. Porque na Europa, você tem que fazer aquelas revisões onde o governo verifica se teu carro tá bom ou não. E um carro de 10 anos, você sai de uma revisão dessa, ou você vende o carro por 1.000 euros, ou você gasta 5 mil para consertar o carro. Porque ele tá É um incentivo de troca, né? Ele tá emitindo, ele tá muito poluído, ele tá com freio ruim, amortecedor ruim. Ele é considerado um perigo. É um controle técnico, que no Brasil não conseguiram pôr. No Brasil, o nosso mercado de novo é 2 e o mercado de usado é 10. Então, 11. Então o Brasil é 2 para 11, 5 vezes e meio. Todo país de renda média semelhante ao Brasil, México, Tailândia, Turquia, todos eles oscilam o mercado de novo é 5 vezes mais. Nos países desenvolvidos, é 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade. Pode ser total impressão minha. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido de, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que Você tá gastando cada vez mais dinheiro. nos carros mais merda, Parece que eu cara. tô lendo um Tupperware. Não é só plástico. Não, deixa eu explicar. Depende, de novo, depende das marcas Tá, e depende de um monte de coisa. Vou dar um exemplo para Vamos você. pegar no geral aí. O Brasil, não vamos esquecer, o Brasil é um país de renda per capita de 10 mil dólares. Aham. Estados Unidos é 76. A França é 42. A Espanha é 32. A Coreia do Sul é 32. A Coreia do Sul era mais pobre que a gente em renda per capita 35 anos atrás. Educação. Hoje eles têm uma renda per capita semelhante à espanhola. Itália, 37 mil dólares. Então, num país de renda per capita de 10 mil dólares, a gente sai de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Cluster e um Logan. Dacia, você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos, feitos pro leste europeu. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar Aí ela dinheiro. teve Ou perder sucesso. menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208. Ele faz 0,92G na curva de e tal. O brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, eu não sei nem se ele acha que ele não entende. Não, Mas sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem suspensão multilink é independente, Sim. dá estabilidade, dá conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Então, certo, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio? De lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Mas você acha que é uma coisa que o Kaique tá falando que é uma questão de consciência? A gente não tem consciência sobre isso? Não conhece. O brasileiro não conhece automóvel. O Brasil é como americano, gente. A gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito A gente tem ali, pô, se Não, tiver mas- vidro elétrico, estamos comprando. né? porque, não, vou te falar. Olha, Às vezes só na frente, viu? Não brinca com o vidro Os elétrico. carros hoje em dia não tem nem o puta que pariu pra segurar. mas eu vou te falar, Porra. há um tempo atrás eu tava com uma T-Cross 2023, cara, eu freava e eu escutava o barulho do freio. E eu achava isso bizarro, porque a T-Cross aqui é um carro de 150 mil, 130 mil. E é diferente. Eu não sei, né? Eles entendem muito mais, mas eu que tenho Nivus, tipo assim, o T-Cross era mais confortável pra andar. Você sentia que tinha uma suspensão diferente. Assim. Não, mas aí eu tô falando do T-Cross 2023, porque o mesmo T-Cross 2024 já é outra coisa já. Na verdade era 2022, 2023. É. O novo T-Cross 2024 que eu andei, parece que piorou em relação a 2 anos. Aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que ter o tipo de carro que o brasileiro pode comprar. Se você quer um carro mais sofisticado, ele custa mais caro. Qual é o problema do carro europeu? A Peugeot Citroën sempre perdeu dinheiro no Brasil. Sempre. Eu era presidente da Citroën, eu sei disso. Por quê? Porque eu pegava um carro europeu e eu colocava no Brasil. Sim. Na nossa rua, no nosso Não, mas é um alto. carro sofisticado. Você pega o Fiat. O Fiat é um carro. A Fiat é líder de mercado na Itália e no Brasil, só. Porque a Fiat faz carros robustos e simples, que pro dinheiro que o brasileiro tem pra pôr num carro, funciona. Trator, o famoso tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, Palio O Palio é uma febre aqui, né? Então, Lógico, quem nunca teve? Aquele nunca teve, era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda, o Brasil precisa de carro rústico.
Pra gente, e tem mais, então. Primeiro a gente precisa de carro russo, porque a gente não tem renda para comprar carro mais caro. Depois, como você tem uma carga tributária a mais alta do mundo em país, você pode achar, sei lá, a Noruega para carro térmico, para carro a gasolina tem mais imposto que o Brasil, mas para carro elétrico tem zero. Mas se você pega assim um conjunto de países normais, e você pode pôr a Turquia e o México no meio, o Brasil tem uma carga tributária em carro muito maior que esses países. Então, para o consumidor final, o carro é caro. Aí a hora que a gente faz? A gente faz o deficiente físico. Deficiente físico é o seguinte, quando a lei saiu em 2009, era 1% da venda. Como os deputados adoram fazer generosidades com o bolso dos outros, eles começaram a abrir um monte de liberalidade para carro para deficiente, onde você paga uma carga tributária muito menor. Então, por exemplo, minha mãe tem 92 anos. Se eu escrevo para o governo falando que eu tenho que levar minha mãe para o hospital uma vez por mês para fazer uma visita, que ela tem 92 anos, eu posso comprar um carro deficiente. Teu filho quebra a perna jogando futebol, você pode comprar um carro deficiente. Eu tenho um problema. Se é surdo de uma orelha, você pode comprar um carro Aliás, para deficiente. resumir, fizeram a estatística. 25% de quem tem habilitação poderia se candidatar a comprar o carro. 25% de motoristas. E hoje, 20% das vendas de carro é deficiente físico. Você sabe o que o governo podia fazer? De novo, maioria silenciosa. Acaba com o deficiente físico e você baixa o preço dos carros em 5%. Você pode baixar a carga, porque esses daí não pagam imposto quase. E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora, o deficiente, que não é, porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol, e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% do carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Você tá falando que, então, assim, o deficiente que precisa ter aquele carro adaptado, que Não, às vezes o cara esse- dirige com a esse é menos de mão, 1%. esse cara, ele Não, é... esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe, A não é? gente vende carro para deficiente. Gente, as pessoas que compram carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema nenhum. Você é uma orelha, gente. Não, é que nem eu tive trombose na perna com 18 anos e meu médico na época falou: você tem direito, você quer uma carta? E eu poderia, só que eu consigo andar normal. Eu tipo assim, nunca comprei. Mas eu poderia pegar a carta lá, levar lá, 30% Por isso que dos 25 que o Boris falou, mais ou menos 20% compram com deficiente. É uma vergonha deficiente físico no Brasil. Nem o Brasil não tem isso. É que nem meia entrada em teatro. É a mesma coisa. Quem vai no teatro, basicamente, é gente mais idosa, minha faixa etária. Eu não preciso pagar meia entrada no teatro. Sabe o que acontece? O cara de 30 anos paga mais caro. Porque alguém tem que pagar mais caro. Conclusão, tem menos público. Sim. Sim, a galera tá até se matriculando, às vezes, em curso aí gratuito pra pegar uma carteirinha. Você vai pagar meio ingresso. É ridículo isso. É né? loucura. Cara. Então, aí tem um fenômeno que aconteceu, e aí vocês têm razão quando vocês falam de preço de carro, que é o seguinte. Em 2014, 2015, teve um CEO que chama Carlos Tavares, que hoje é o CEO da Stellantis, que ele pegou a PSA quase quebrada, Peugeot Citroën na época, e ele falou, a gente tem que ter pricing power nos nossos carros, ou seja, eu vou aumentar os preços. O mesmo produto, eu aumento o preço. Claro que eu não aumento 10% em um ano, mas eu aumento 2%, aumento mais 2%, tira equipamento, etc. E ele foi, ao longo dos anos, ele levantou a PSA graças a isso, ele fez a PSA uma empresa que era deficitária, ser uma empresa que dá lucro. No Brasil, eles caíram de 200 mil carros Peugeot Citroën para 40 mil em 2020. Na China, eles vendiam 750 mil carros, hoje vende 100 mil. Na Itália, a Citroën tinha 6% de share, hoje tem 3%. A Peugeot tinha 7,5% de share na Europa, hoje ela tem 5%. A Peugeot tinha 6%, hoje ela tem 3%, vende menos que a Skoda. Mas a empresa começou a ganhar dinheiro. Aí ele comprou a Opel, fez a mesma coisa na Opel e depois juntou com a Fiat e fez a Stellantis, que é agora. Mas, o que ele fez? Basicamente, ele começou a aumentar o preço de carro e falar, não me interessa a market share, eu quero ter uma empresa rentável. O problema dele. Aí, as outras montadoras começaram a fazer a mesma coisa, porque elas viram que o cara estava dando resultado e falaram, bom, meu negócio não é brigar por share, porque ter share e perder dinheiro não resolve minha vida. Então, eu preciso aumentar os preços. A gente teve, começo do ano passado, talvez o Boris me corrija, do ano retrasado, o CEO mundial da Renault veio no Brasil e falou, eu não vou renovar o Sandero, eu não vou renovar o Logan, a gente não ganha dinheiro com esses carros. Ele falou. É a renovação, a renolização. Não vão mais fazer carros baratos, vão fazer carros caros. Aí a gente pergunta, não sei se você combinou com os russos, quem vai comprar os seus carros mais caros? Então cada vez vende menos. Tem que ganhar dinheiro num volume menor. Mas será que ele consegue isso? Esse que é o problema. Então, a Renault tinha 10% de share, hoje tem 5%. Mas, eles dizem que eles ganham dinheiro com esses 5%. Mas eles tinham 10%. Você lembra? Sandero era um dos carros mais vendidos. Pô, uma febre. Então, o que Sanderinho, aconteceu? Eles só gostou escolheram não vender carro que não dá margem para eles. E ok, vou ficar com 5% de share. Tem um fenômeno que é muito engraçado, que não sei se ele vai lembrar super bem, que o presidente da GM na América do Sul foi demitido em uma semana. Você lembra? Ninguém entendeu direito porque ele foi embora. Ele era América do Sul. Ele era venezuelano. Venezuela. O que aconteceu? Porque esse negócio que faltou chip e tudo, isso é balela. É que eles colocaram chip nos carros que davam margem. A GM, a Barra, CEO mundial da GM, ela viu, todo mundo viu, que o Carlos Tavares estava levantando a PSA, depois comprou o Opel e agora é a Stellantis, aumentando o preço. E que estava funcionando para eles. Tem um limite até onde você consegue fazer isso, você começa a perder muito share. A Stellantis agora está perdendo share em todos os países. A Jeep desmoronou nos Estados Unidos, a Peugeot, Citroën, Fiat também está perdendo share na Europa, mas você sabendo pilotar, você melhora a empresa. Então o que aconteceu? A Barra ligou para ele e falou, para de fazer Onix. A gente não ganha dinheiro com Onix. E ele falou, eu não posso. É o carro que eu mais vendo aqui. Você não está entendendo. Para de fazer Onix. Ele falou, eu não posso parar de fazer Onix. Tá fora. Demitiram um cara. Aí, não sei se vocês lembram, eles fizeram uma coletiva e falaram, vamos fechar a fábrica de Gravataí por 3 meses porque não tem chip. Mentira que não tinha chip. Só que você não vai falar pro sindicato e pro governo brasileiro que você está parando de fazer Onix porque você tem estoque e você precisa aumentar preço.
Você fala que falta chip, você para a fábrica 3 meses, você vende o estoque, quando a fábrica reabre, ela já reabre num patamar menor e isso aumenta o preço. Isso aumenta o preço devagarzinho também, para não ficar muito na cara. E os chips põem no carro que vende mais caro. S10, Equinox, sei lá o quê. Né? Trailblazer e tal. Olha aqui. Ele mesmo comentou que a Ford fechou. A Ford tinha um prejuízo na América do Sul. Sabe quanto? Por dia. $1.500.000. Não é por ano nem por mês, não. Por dia a Ford perdia $1.500.000. Então o que a Ford fez? Fecha tudo aí. Vamos ser importadores de automóvel. Ela agora está ganhando dinheiro importando automóvel. Porque não faz mais o K, não faz mais o Fiesta, que não dava dinheiro. Agora traz todas as belezas feitas pela Ford em outros países e ganha dinheiro. O que eu tô entendendo aqui, o carro popular não dá dinheiro, então. Não. Nós não vamos ter de novo esse negócio de carro popular, porque as montadoras não vão querer fazer. Aliás, popular já é uma brincadeira. R$80 mil, né? Popular? Ele falou carro popular. Eu fiquei aqui pensando, eu até já tinha esquecido que carro com motor de 1 litro é carro popular como? É do povo? O que é? Quanto é um carro popular hoje? 80 mil? Nossa, se achar, né? Esse é do comercial. É, Se você achar popular- ele na loja, você Pois não é, acha. Popular na sei. época que minha mãe dava entrada, comprar um Celtinha. Celta 2006, aí era popular. Nunca mais a GM vai fazer O Celtinha era monstro, né? Não, mas o Celta era full plástico. Era, mas era, beleza, era mas- prata com mas plástico era- cinza era e carro mas dos resolvia. digital. Mas resolvia. Você resolvia, você regulava com a mão. Assim, meio digital, lembra? A gente falava. Com o dedo. Bom, a Volkswagen lançou agora um Polo Robust. Você viu? Subiu um pouquinho a suspensão. Eu fui ver os detalhes do carro. A antena que ficava no teto tiraram e puseram uma arruela no lugar. O espelho retrovisor. Para você se regular com a mão, o motorista, tudo bem. Você põe o dedo, o digital regula. Mas eu do lado do passageiro? Como é que você regula? Você faz assim, você não tem mais um ângulo de visão. Mas você acredita que puseram a alavanquinha para você não. regular o espelho direito? 2024, Essa deve ser. coragem eles nunca tiveram, agora Mas, tiveram. com tudo isso, as montadoras são empresas que valem muito pouco em bolsa. Não, isso aí eu já ouvi dizer já, que tipo, não vale nada. Não, vale muito pouco. Então, se você olha a valorização de montadora, é o seguinte, você tem a Tesla, que vale hoje mais ou menos 550 bilhões de dólares, e que ela vai ter que crescer muito para justificar esse dinheiro, porque, na minha opinião, é só para baixo. Era 750 no começo do ano. Segunda montadora que mais vale é Toyota. Toyota vale 330 bilhões de dólares. E ela ganha 20, 22. Então ela tem um price earning ratio, aqui vocês trabalham com isso, de 13, 14, que é o mais alto do mercado, a não ser exceções. O resto, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas é 5, 6 vezes, 4 vezes. Montadora não vale nada. Por que o mercado paga pouco montador? Primeiro eu vou te dar alguns valuations. A Volkswagen vale 70 bi. Ela ganha 14, 5 vezes. A Hyundai Kia vale 70 bi de dólar. Price earning, 5. A GM vale 50. Ela ganhou ano passado 8, vale 6 vezes. Ford vale 50. Stellantis valia 90, caiu para 60 em 3 meses. Porque estão percebendo que o negócio dele lá tem um limite de quando você consegue aumentar preço e tudo. Ela ganhou 18. 18 para 60 dá 3 vezes. 3,5. BMW vale 75. Você tem 4 montadoras que valem um pouco mais. Você tem a Mercedes, que vale 90, mas ganha 18, 5 vezes. Você tem a Porsche, que vale 80, e realmente ela tem um price earning bom. Você tem a Ferrari, que vale 80, que ela é considerada o luxo. Ela tem um price earning lá de 60, maluco. Mas aí é por uma coisa mais valor de marca. Essa só paga pela grife, né? Porque a rigor é um carro pobre. É pobre. Aí você já entrou no Ferrari. A Ferrari é um carro pobre? É. Olha pra você ver. Não é carro de pobre, não. É carro de rico, mas não é essas Não, coisas. você vê o não. sistema de acabamento. o sistema de som de uma Ferrari é horrível. É horrível. É horrível. Paga pela grife, tá? Uau. E anda bem. motorzinho. Ah, bom, é outra história. Montadora vale pouco. Por que montadora vale pouco? Primeiro, porque não ganha tanto. Pra você ter ideia, uma Renault vale 15 bi. Caramba. Só A Red Door vale 15 bi. É. Então, uma Renault vale uma Red Door. A VEG vale 30 bi. 2 Renault. Então, você imagina uma Renault, vende num monte de países. Assim, Operação gigantesca. Operação dor de gigantesca. cabeça. Vale 14. 14 você compra. Ou seja, ganhou 2,5, 5 vezes o lucro. Por que montadora vale tão pouco? Porque a montadora, uma montadora normal, vamos dizer, tem 10 produtos. Esses 10 produtos eles têm que ser completamente renovados num prazo de 6, 7 anos, que o carro fica velho. Se você errar a mão, em 6, 7 anos, sua empresa não existe mais. Porque o que você pega, por exemplo, qualquer montadora, pega a Renault, pega a Ford, o que ela vende hoje que ela vendia 7 anos atrás, quase nada. É tudo novo. Conclusão, você está constantemente correndo um risco gigantesco de errar a mão no produto que você vai lançar, que é o que está acontecendo agora com o carro elétrico. As montadoras, algumas acreditaram que carro elétrico ia ser a bola da vez, estão percebendo que não vai bem ser a bola da vez, e agora como é que eu faço? Quando eu tenho todo o meu R&D feito, eu desenvolvi chassi para carro elétrico, desenvolvi um monte de coisa para carro elétrico, mas carro elétrico não está vendendo aquilo que a gente previa. E não está. E vai piorar. É porque eu lembro que teve uma época que tava até uma competição de. Era BYD, GM e até a Volvo entrou no meio, que parecia que quando você vai olhar pela grife, como a gente falou de Ferrari, o mais atrativo ali era um Volvo que também tipo, você não acha mais pra comprar também. Não... O que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico, ele é uma solução parcial para a mobilidade humana. O Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, Ei, Boris. ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente motor e tudo mais. Tá, pra você andar no meio da cidade, é ótimo, mas você vai fazer uma viagem. Não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Sabe? Porque até ele
Me desculpe, hein, seu senhor. Não, Mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui pra frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Habib? Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico, vai ter 35% de alíquota daqui 2 anos em cima de carro elétrico, e carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. Isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Era Pro zero. consumidor, comprar um carro elétrico. Pro paulista era tipo, desde não ia ter rodízio e tudo mais. E parece que o governo cresceu um pouco o olho aí nessa febre elétrica e tá querendo cortar. Esse negócio de carro elétrico é o seguinte, primeiro vamos voltar na origem, lá atrás na origem. Em 2008, tem um chinês que trabalhava na Audi, que foi trabalhar no Ministério da Comércio e Indústria da China. Esse chinês, que tem um nome chinês que eu não lembro, que hoje é um homem importante dentro do MIDIC deles lá, ele foi falar depois, ele não era do partido, que é raro, ele tem 50 milhões de pessoas no Partido Comunista Chinês. Ele pediu uma audiência com o ministro, e ele falou, ministro, nós nunca vamos recuperar o atraso que a gente tem em carro térmico, que é motor a gasolina e câmbio. A gente vai melhorando, mas os ocidentais, que para ele o ocidental inclui o coreano, eles também melhoram. Então a gente está aqui, eles estão aqui. A gente melhora, mas eles também melhoram. A gente diminui a distância, mas a gente não recupera o atraso. Então nós estamos atrasados e nós não vamos recuperar o atraso. Só tem um jeito de recuperar o atraso. É bolar uma tecnologia nova. Onde a gente vai estar na frente deles, porque eles não começaram ainda, que é o famoso elétrico. Tem 3 razões por que o chinês decidiu fazer carro elétrico. Uma é poluição. Carro elétrico não polui. Mas isso é o menos importante para eles. Os 2 outros, que eu vou explicar para vocês, é o seguinte. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto caro, que é caro, e para poder exportar, porque China, só carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus e dos Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. Uma maneira fácil de você medir o progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, o motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro. O primeiro Uno 1000 tinha 55 cavalos para motor 1000. Hoje você tem um motor 1000 turbo 130 cavalos. com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. O ocidental também quer dizer coreano e japonês. É tudo menos a China. Então, o que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, petróleo. Petróleo é o seguinte, o mundo produz, cuidado quando você fala de petróleo, tem tudo quanto é estatística. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, em português. Que é petróleo, mais gás natural, mais bio. O Brasil faz um monte, o Brasil é o segundo país de bio, primeiro Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100 e produz 100. Ok. Estados Unidos produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Eles resolveram isso com xisto e com os bios. E com gás. Então, de petróleo eles fazem 11,5. Mas entre gás e bios, eles fazem 20. E eles gastam 20. Então eles importam 10, exportam 10 por uma questão de blend. Depende de que tipo de combustível eu preciso e o que eu consigo fazer no meu país. E basicamente o que eles importam vem do Canadá e do México. O Oriente Médio lá não é mais problema para eles. Era antigamente, hoje não é mais. Então eles fazem 20 e produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11, os dois, e eles consomem muito menos, eles exportam um monte. Então são os 3 grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais, às vezes o Canadá faz um pouco mais. O Canadá faz 5, gasta 2, exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo, de longe. Então aí você tem 5 produtores. 6º produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E 7º é o Brasil. O Brasil está com 4.400. O Brasil exporta mais de 1 milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3.400 esse ano, em relação ao ano passado. Nós somos o segundo país que mais acrescentou produção de petróleo no mundo. A gente tem que ser orgulhoso disso daí, mas o governo não fala disso, eu não sei porquê. Mas a gente tem que ser orgulhoso, a gente exporta um monte de petróleo. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o 7º produtor hoje de petróleo. Só atrás, e nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para 6º. Atrás do Canadá... Você não esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de 1 milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. É a maior reserva do mundo, Venezuela. Mas o governo lá... Eles estão prejudicados, né? O desgoverno. Então, o que acontece? Eles importam 8. O segundo maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7.300 e produz 700. Quando o petróleo sobe 5%, o PIB da Índia cai 1% por causa do petróleo. Eles são super dependentes de petróleo. Mas a Índia não tem problema geopolítico por aí, que nem a China tem. Todo o petróleo da China, quando você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo, vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-avião americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo, você passa por trás das Filipinas e você volta. Você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guam, que é a maior base naval americana. Tem 7 porta-aviões naquela região. Isso quer dizer o seguinte, um telefonema do Biden, acabou o suplemento de petróleo da China. Então a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. Ela está aumentando a produção, mas é devagar.
Uma das razões pela qual tem todas aquelas brigas lá naquele mar da China, porque lá tem petróleo, e a China está de olho naquele petróleo, uma das razões. Mas a China importa 8 milhões de barris. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto a gente tem 50 e pouco. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, tem outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil, o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco. Porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. E o chinês, ele viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Então, se toda a frota chinesa fosse de carro elétrico, eles economizariam 5 milhões de barris por dia. Opa, eu ia importar 3,5 em vez de 8. 3 em vez de 8. Então, para o chinês parar de importar petróleo, é vital para a segurança nacional deles. Eles têm que parar de importar petróleo. Então, a energia elétrica vem do carvão, é muito suja a energia elétrica lá, mas eles estão instalando um monte de eólica. O problema deles não é energia elétrica. O ano passado, olha essa estatística, a China instalou mais energia eólica que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Caraca. Eu vou repetir. A China, no ano passado, colocou em turbina eólica em um ano, mais do que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Então, não é que ela colocou mais que o resto do mundo, ela colocou mais que a capacidade instalada do resto do mundo. Então, eles estão fazendo uma revolução para limpar o grid energético deles. Só que eles têm que parar de importar petróleo. Porque eles não podem continuar importando petróleo. Então, por exemplo, já não tem mais ônibus diesel na China, tudo elétrico. Eles economizaram 700 mil barris por dia só com os ônibus. A China tem hoje 25 milhões de carros elétricos. Eles já estão economizando 500 mil barris por dia com esses 25 milhões de carros elétricos. Eles precisam pôr carro elétrico lá. Porque eles não podem continuar a importar petróleo, porque petróleo eles estão num risco político gigantesco. No caso de ter uma guerra ou sei lá o quê, eles vão ficar sem petróleo. Então, tipo assim, basicamente o carro elétrico só funciona de fato porque o governo quer. Então, como é que você incentiva a usar carro elétrico na China? Então, na China tem vários incentivos. Primeiro, Zona Azul. Nas grandes cidades chinesas, se teu carro não for elétrico, você não pode parar em Zona Azul. Proibido. Você leva multa. Só pode parar em Zona Azul se teu carro é elétrico. E é fácil de ver porque a placa do carro elétrico é verde. A dos outros carros é azul. É a primeira coisa. Segunda coisa, tem um monte de estacionamento em Xangai, Beijing, Shenzhen, Chongqing, Xangai, onde está escrito assim, só aceitamos carro elétrico. Se teu carro é gasolina, você não entra no estacionamento, não deixa de estacionar. Não, é tipo assim, é um incentivo. É tipo assim, dificulta a vida do cara. Ou você tem um carro elétrico ou você não vai conseguir parar o seu carro. Você vai ter que, tipo, Tem outro também que não custa nada, que é o seguinte, para diminuir poluição e trânsito nas grandes cidades chinesas, você só pode emplacar 10 mil carros em Xangai, em Beijing, Shenzhen, Chongqing, Xangai, são as maiores cidades chinesas. Você só pode comprar 10 mil carros gasolina. O mercado, né, o Brasil, São Paulo é 20 mil, pra você ter uma ideia. São Paulo é 20 mil carros. Lá é 10 mil nessas cidades. E essas cidades são super ricas. Então, elas emplacariam 40, 50 mil carros por mês. Não pode. Então, como é que você faz para proibir o cara de emplacar um carro a gasolina? Você faz um leilão pela internet. E uma placa de um carro a gasolina custa aí 100 mil RMB, 15 mil dólares. Então, se você quer comprar um carro a gasolina, um Camry a gasolina, em Xangai, ou Beijing, ou Shenzhen, você paga 15 mil dólares de taxa no leilão lá. Senão você não consegue. Por isso que quando você está em Beijing ou em Xangai, você não vê Corolla e você vê Camry. Você não vê Honda Civic e você vê Honda Accord. Porque sabe que o cara vai pagar 15 mil dólares de multa, entre aspas, para ter um carro térmico? Bom, então já compra um carro mais caro. Você não vai comprar um carro de 25 mil, já compra um carro de 50. Então, brasileiro que vai para lá fala, nossa, chinês é rico, só tem BMW e Mercedes aqui. Não! É que quando você paga 15 mil para ter uma placa, você não vai comprar um carro de 15 mil. Você já compra um carro de 50 mil. Sim. Ou você anda de ônibus, ou Uber, ou de metrô, ou de bicicleta. Você entendeu? Hoje motocicleta elétrica, todas. São Eu não vi nenhuma lá fazendo elétrico. barulho. Tudo elétrico. Motocicleta, tudo. E com a grande vantagem da moto elétrica em relação ao carro. Todo mundo mora em apartamento. Como é que vai carregar um carro elétrico? Não tem jeito. Mas se você tem uma motinha, você levanta o banco, a bateria fica debaixo do banco. Ah, você Com leva uma pra casa. cordinha, você puxa a bateria, leva para o apartamento e carrega de E daí você noite. carrega o celular. E você carrega o celular e a bateria em casa. Então, o que acontece com o carro elétrico? Os europeus, que depois vou falar dos Estados Unidos, eles querem diminuir primeiro. A Europa, como região, importa 13 milhões de barris, ou seja, muito mais que a China. Mas os países não. A França importa 2, a Alemanha importa 3, a Espanha importa 1. Então, os países não têm esse problema gigantesco que um só país importa 8. Mas a Europa importa 13. Então, claro que a Europa quer limpar o CO2, etc, etc. Claro. Mas eles também querem diminuir a conta de petróleo que eles pagam. Óbvio que tem razões econômicas também. Então, eles estão incentivando o uso de carro elétrico, a Europa. Então, eles pagam, a Europa, até o ano passado, todos os países europeus davam entre 5 e 7 mil euros para você comprar um carro elétrico. Quando você olha o market share de carro elétrico na Europa, olha como é interessante. A Europa do Norte, países pequenos, planos e muito ricos. Então, a Noruega é um caso à parte, mas, por exemplo, a Suécia tem 65 mil dólares de renda per capita, Dinamarca tem 63, Estados Unidos 76, mas a Alemanha é 46. Holanda é 60, Bélgica é 55. Esses países pequenos e planos, share de carro elétrico 25% o ano passado. Vamos esquecer a Noruega, que a Noruega é 50, é 80. Mas a Noruega é um caso à parte, eles têm petróleo, eles têm tudo lá. Os outros países, eles têm mais ou menos 25% de share de carro elétrico. Mas, por exemplo, a Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Não, é verdade. Não tem como. O primeiro-ministro da Noruega, 2 vezes por semana, ele sai do emprego, ele deixa o gabinete dele às 4 da tarde, vai buscar os netos e ele vai de ônibus. Claro, sem segurança. Você imagina esses países, são coisas assim, nem na França você faz isso. Então, esses países têm 25% de share de carro elétrico. Aí depois você pega os 3 grandes países europeus, Inglaterra, França, Alemanha. Share de carro elétrico, 17% o ano passado. 17%. Renda per capita de 40 a 45. Itália, 4%.
renda per capita $36 mil. Espanha, 5%, renda per capita $33 mil. Ou seja, Polônia, renda per capita $18 mil, 3% de carro elétrico. Ou seja, países europeus de renda mais baixa, mesmo com subsídio, não compram muito carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico, por enquanto, é um carro, ele é um produto mais caro. São carros de 30, 40, 50 mil euros. Sim. E o carro elétrico barato, ele tem 200 km de autonomia. O Dacia Spring, que é o Renault Kwid elétrico, ele vale $23 mil, 23 mil euros lá. A ajuda é 4 mil, porque a ajuda é 7 mil ou 25% do preço do carro. E aquela versão tem 230 km de autonomia. É um pouco arriscado. Na estrada, 160. Se você para com 20% de autonomia, porque você quer ter guardar uma reserva, você anda 1 hora, para para carregar. Anda 1 hora, para para carregar. Anda 1 hora, para carregar. E tem mais. 24% dos carregadores na Europa estão quebrados. Estatística, está na internet. Você fala os carregadores dos pontos de... Os carregadores dos postos. Carregador público quebrado na Europa. 76% funcionam. Pública essa estatística. Então, 1 em 4 que você vai parar, não funciona o carregador. E no outro que você vai parar tem fila. E aí, com que velocidade você vai até o próximo? Você já não vai 120, né? Você vai 80, os ônibus passando você. Os caminhões te xingando na autoestrada, você não passa na pista da direita. E quando você chega lá, como o antes estava quebrado, tem fila nesse daí. Ou seja, Bom, desculpa. E tem uma grande hipocrisia do carro elétrico na Europa. Por quê? Você não polui a cidade. Mas quando você coloca tomada na parede, que tipo de energia elétrica vem? Gerada por carvão ou diesel? Qual que é você que é o rei dos números, qual que é o percentual de carvão e diesel? Então você está poluindo em outro lugar. aí funciona assim. Na França, ela é muito verde. Na França, você tem 80 gramas de CO2 por kWh gerado. Na Alemanha, você tem 500. E na Polônia, 800. Nos Estados Unidos tem lugares que o Brasil é 100. O Brasil, nossa energia é super limpa porque vem basicamente hidrelétrica. Eólica. Eólica e elétrica. Tá começando E a comentar fotovoltaica. isso que eu ia falar. Tá começando a incentivar bastante a fotovoltaica. Então, o que acontece? Conforme foi aumentando a venda de carro elétrico na Europa, o subsídio começou a custar uma fortuna. Então, como é que os países fazem para resolver isso daí? A Alemanha, que tem uma preocupação germânica com déficit, mas assim, cortaram o subsídio. Acabou. A partir de 1º de janeiro desse ano, não tem mais subsídio. O que aconteceu com a venda de carro elétrico na Europa? Despencou. Desmoronou. Está em 12% de participação, era 18% o ano passado. França, eles fizeram uma conta maravilhosa, eles fizeram a conta assim. Isso é típico de latino. Eles fizeram, eu estou gastando muito com carro elétrico. Primeiro, em vez de 7, vai cair para 5. Mas se você é de um ambiente familiar de renda mais baixa, você consegue os 7 ainda. Mas como é que eu faço para financiar os 7? Eles pegaram um mix de venda do ano passado e começaram a pôr multa em cima de emissão de CO2. É peso e emissão de CO2. E todos os carros de mais de 2 toneladas, um monte. E todos os carros com mais de 190 gramas de CO2 por quilômetro rodado, dá mais ou menos 7, 8 km por litro. Todo carro que estiver gastando mais que isso, paga 60 mil euros de penalidade para comprar. E eles falaram, com isso, eu vou financiar o meu déficit dos carros elétricos. É esse ano, tá assim esse ano. Nossa, mãe do céu. Tá. O que aconteceu? Não se vende mais um carro com 60 mil euros de CO2, de multa. Porque o cara que vai comprar um carro que pesa 2 toneladas de 100 e que paga 60 mil de multa, não compra. Por exemplo, o Porsche, não Cayenne, o outro. Taycan. Não, o de baixo, o Macan. Na Europa pararam de vender na França o Porsche Taycan, porque ele pagava 60 mil euros de penalidade. Só a multa, 60 vezes 6, dá 350 mil reais. O carro de 70 vai para 130. Nossa. Conclusão, ninguém mais está comprando. Fizeram a mesma coisa com picape. Picape na França agora, 60 mil euros. O mercado era 15 mil picape. O burocrata francês fez a conta, 15 mil vezes 60 mil. Porra, com isso eu consigo financiar um monte de carro elétrico. Só que parou de vender picape. Deixa eu fazer uma pergunta no Brasil, porque a gente tava com aquela pergunta lá dos preços do carro. Porque parece que no Brasil tem essa coisa de nada volta, né? Tipo assim, se a caneta agora é vendida por 3, é de 3 pra frente. Nunca mais vai voltar pra baixo. O Brasil tem chance de melhorar o preço dos carros? Ou que nem Subiu você... a carga tributária. Não, mas tem outra coisa, né, Sérgio? Os carros vieram subindo de preço no mundo inteiro pelas exigências de emissões e exigências de segurança. Não se esqueça que você comprava um carro no Brasil, você não tinha que pagar ABS, Airbag, não tinha que pagar airbag, não tinha que pagar o ES, C que entrou, ESC. Quer dizer, você hoje tem que ter tudo isso. Isso custa, Sim. isso custa. Isso é verdade, porque pô, eu andava com meu pai em 2000, um Opala, sei lá, 70 e pouco, era um cinto único que passava de lado, não tinha... Aliás, airbag, você não batia, tinha... você virava uma abdominal. Você virava um hambúrguer dentro do carro, você batia o carro, né? Você virava, mano. Mas você sabe essa imagem que a gente tem, que preço... Primeiro, lembra o seguinte, o carro no Brasil é um vetor de imposto. Sim. 40% do... Você compra um carro de 200 mil, tem 80 pau de imposto. É o único país do mundo que é assim. Na Europa é 20%, nos Estados Unidos é zero. Pesquisa na internet. Digita. Imposto sobre carro novo nos Estados Unidos, 0. Imposto sobre carro novo no Japão, 0. Imposto sobre carro novo na Europa, 20% de IVA. Aqui é 40%. Então, primeira coisa. Segunda coisa, essa noção que a gente tem que no Brasil os preços sobem e não descem é o seguinte: a gente tem um pouco mais de inflação que os outros países. Então, os outros países têm 2, 3, a gente tem 5, 6. Se o preço deixa de subir durante 2 meses, 2 anos, ele já caiu. E como o Boris falou, carro na Europa, em euro, o preço no cacau que o cara paga subiu 22% em 4 anos. De novo, está na imprensa. Então, também aumentou lá. Porque todas as montadoras seguiram a regra do Carlos Tavares, que é market share não é tão importante, eu preciso ter um business rentável. Nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, 10 anos, tinham 10 carros que custavam menos que 20 mil dólares. Esse ano tem 3. Nos Estados Unidos, todos subiram de preço também. Por quê? Por causa dos equipamentos, das obrigatoriedades e da inflação, tudo mais. Mas o próprio hábito também de consumo acaba
acaba acrescentando. Porque eu vejo aqui no Brasil, sei lá, posso estar enviesado, mas o pessoal hoje quer um carro multimídia. Que é um carro automático. Quer um carro automático. O automático, depois de dezenas de anos, que vendia muito menos que manual, em 2022, pela primeira vez, o carro automático vendeu mais do que o manual. Passou de 50% das vendas. É que tem uma galera que vai ratear aqui, mas pelo menos na minha bolha e tipo, na galera mais jovem, assim, pô, a galera de 25 a 35, eles não querem mais comprar um carro manual. Simplesmente não querem. E a Sabe mulher- nos Estados Unidos quanto que vende carro manual? Menos que 5%. Menos que 5% manual. É que Só tem os esportivos, isso que eu ia falar, tem uma galera que gosta e tudo mais. Beleza, se for um esportivo, beleza. Agora o cara tá dirigindo um mob manual, assim. Né? E o cara Principalmente o cara mora em São Paulo, cara. É, tipo, trânsito e tudo mais. Pô, você vai ficar trocando marcha a cada 30 segundos. E tem outra Puta coisa saco. também que faz que o nosso mercado não cresce, é que hoje, o jovem de 20, 25 anos, não é mais o sonho dele ter um carro. Não é mesmo. Eu tirei a carta Mudou, com 18 anos e 2 semanas. Eu tirei a minha no dia que eu fiz 18 anos. Hoje, você tem pessoas que têm 20, 22 não tem carro. Não, eu, cara não tem carta, eu acho aqui no meu absurdo, time, eu acho absurdo. eu convenci 3 pessoas de 27, uma de 27, um tem 32 e a tirar carta. Eu falei assim, cara, é absurdo você ter carta. Em geral, pô, não dá, em não geral tem. é quando ele casa e tem filho. É. Aí ele compra o carro. Quando Pelo ele vai amor de viajar Deus, pra tira a Europa, carta, vai cara. Pelo menos não precisa comprar um carro, gente, mas pelo menos tirar carta, gente. É importante. Aprende a dirigir. Aprende a dirigir, é importante. Pelo Vai amor de precisar um Deus. dia. Então mudou muito o hábito. Mudou muito o hábito de consumo. Mudou muito. Você acha que no Brasil tem uma chance do carro elétrico pegar? Porque a gente fala muito da Europa. Não. O que acontece no Brasil é o seguinte: o Brasil tem um monte de coisas que mostra que carro elétrico no Brasil não funciona. Primeira coisa, dimensão do país. O Brasil é um país continental. Nos países continentais hoje, que são ricos, renda média alta, e que são continentais, carro elétrico não vende. Então vamos lá. Canadá. Carro elétrico no ano passado, 7%. O Canadá é um país super verde. Super verde. Ajuda governamental, $10 mil canadense, $7 mil americano. Quando você compra um Tesla lá, você tem 35 mil do governo de presente. Lembra que carro lá não tem imposto. Ou seja, o Tesla lá vale 300 mil. Nem isso, 200 mil. $45 mil. O governo te dá 7 para você comprar. Então, Canadá, país continental, carro elétrico vende pouco. Estados Unidos. Estados Unidos é interessante. Estados Unidos, ano passado, vendeu 1 milhão e 100 mil carros elétricos. Aí o pessoal festeja. 7% do mercado americano. Pegou no mercado, né? Mas aonde? Pegou uma ofa. Ah. O que aconteceu nos Estados Unidos? Califórnia. A Califórnia, se fosse um país, seria o quinto PIB do mundo. Tem 42 milhões de habitantes, um PIB maior que a França, e um mercado de 2 milhões de carros. É o mercado do Brasil. Só que a Califórnia é pequenininha. É menor que o estado de São Paulo. A Califórnia tem 300 mil quilômetros quadrados. Lá, quando você compra um carro elétrico, você tem 7.500 do governo americano, 7.500 do governo estadual e 1.000 a 3.000 do governo municipal. Caraca. Então, quando você compra um Tesla de $45 mil, você paga 28. Porra! Pô, meter 28 no Tesla vale a pena, cara. 28 não dá 140 pau. Você chega lá e fala assim, cadê meu presente, gente? Eu vim pegar meu presente. Ah, gente. eu Por isso que vendeu- você fica dando Tesla pra todo mundo aí. Vendeu nessa vez. 22% do mercado lá, foi carro elétrico. 22. Não foi 100%, 22. Que é 500 mil carros. Então, 500 mil carros, de 1 milhão e 100, foi lá. Depois você tem Texas e Flórida, que são mercados grandes, que venderam cada um 150 mil carros elétricos. Se você tira esses 3 estados, a venda média de carro elétrico nos Estados Unidos é 3%. 3. E se você olha o mapa dos Estados Unidos, e você olha o mapa de quem votou em Biden, quem vota em Biden eventualmente compra carro elétrico, share acima de 6, 7%. Quem vota em Trump é menos de 2%. Tudo centro dos Estados Unidos. Ninguém compra carro elétrico lá. O cara compra um Ford do Market VEC, faz mais. V10, turbo e Põe um vamos embora. chifre na frente do carro e fala, cara, esse é meu carro. É exatamente isso. E vocês viram o que aconteceu com a Hertz no mês passado? A maior locadora de automóveis do mundo, a Hertz, mandou vender 20 mil carros elétricos da frota dela. Hertz, Perdendo dinheiro. 20 mil perdendo. Ela teve um prejuízo de 245 milhões. Desculpe os números, é o rei do número aqui. 245 E o milhões. CEO perdeu o emprego. E perdeu por quê? Porque ninguém que alugava carro para viajar e quem aluga carro está viajando. Para o trânsito urbano, eles alugam. Outra coisa, eles devolviam o carro sem carga. Então, você tinha que carregar uma noite inteira antes de poder alugar, um dia inteiro antes de poder alugar. Foi uma catástrofe a experiência deles. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, média 7,5%. Se você tira Califórnia, Texas e Flórida, média de carga elétrica dos Estados Unidos, 3,5%. E Austrália, 40 milhões de habitantes, renda per capita de $65 mil, um país agrícola que tem renda per capita alta. Austrália, 4% de carga elétrica no ano passado. Ou seja, país continental é difícil carga elétrica. Brasil exporta petróleo. Nós não temos dinheiro para pagar o Bolsa Família. Vai ter subsídio para comprar carro elétrico? Não vai e não tem que ter. Nós temos solução aqui que é o álcool, que é o etanol, que você sempre elogia. Essa é a nossa solução. O híbrido Depois, será que é uma opção? Então, o híbrido é o seguinte. O Boris acho que ele não gosta do híbrido. porque- Ele porque- quer- Menos, menos ruim que o elétrico. Você tem 2 tipos de carro híbrido. Você tem o híbrido plug-in, com uma tomada, Tá. e você tem um híbrido leve, que é o da Toyota. Ele se autocarrega. Ele se autocarrega. Então, o híbrido leve... Ele é um carro a combustão com uma É bateria. o híbrido, peraí. Da Toyota não é o híbrido leve. Esse é o mild hybrid da Toyota, não é mild hybrid. Ele é o híbrido que traciona o carro. É. O híbrido leve não traciona. Então, você tem o seguinte: o híbrido sem tomada, vamos supor, tanto faz se traciona ou não, mas o híbrido sem tomada, porque você tem razão, o híbrido sem tomada, ele acrescenta R$10 mil no preço do carro e 50 quilos. Esse carro, ele é energeticamente mais eficiente. Porque cada vez que você tira o pé do acelerador, você carrega a bateria pequena, é uma bateria pequenininha, e quando você está no trânsito, no pare-anda, você eventualmente não liga o motor a gasolina, você só dá uma andadinha com o elétrico quando você está no pare-anda. Então, Tem um padrão às 6 horas da tarde em São Paulo. pronto. Então, esse carro, em vez de você fazer, vamos supor, 10 km por litro na cidade, você faz 12, 13, 14. Mas esse carro, você não consegue funcionar com ele só elétrico. Porque o motor elétrico tem uma potência pequena, às vezes ele não traciona, e é um motorzinho aí de 15, 20 cavalos, ele é só uma ajudazinha. Essa é uma solução boa pra gente.
Aí você tem o híbrido plug-in, que é o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ele divide o motor em metade a combustão, metade a bateria. Esse é o seguinte, você tem dois tipos de motor desse, de motor de carro desse. Você tem o de luxo, BMW, Volvo, Audi, Mercedes, Range Rover, etc. Carro de 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Onde você tem um motor a gasolina de 300 cavalos, um motor elétrico de 100, 150, 200, 300, uma bateria que permite uma autonomia de 100 km. Esse carro, ele funciona, ele é super econômico na cidade e dá para viajar. Mas esse é carro de 500 pau. Vamos falar agora do carro chinês híbrido, esse da Great Wall, da BYD, a Jaque também tem, nós vamos lançar daqui a pouco. Qual é o problema desse carro? Esse carro é o seguinte, ele pesa 300 a 400 quilos a mais que um carro normal, porque você tem toda a parafernália do motor térmico, toda a parafernália do motor elétrico e uma eletrônica super sofisticada que regula os dois. Você nem percebe quando começa a funcionar. Funciona super bem. Para o usuário, a sensação é deliciosa. Esse carro funciona assim, ele pesa 400 quilos a mais e ele custa 50 pau a mais. Quem estava pagando 50 pau a mais no Brasil é a alíquota de importação, porque o plug-in pagava 0 e o carro térmico pagava 35. Então você comprava uma BMW importada PHEV pelo mesmo preço que você comprava uma BMW a gasolina, porque a gasolina você pagava 35 de alíquota de importação e no híbrido você pagava 0, 4, era 4%. Então, para o brasileiro, claro que vale a pena você comprar o PHEV, porque ele faz 30 km por litro na cidade, ele tem 300, 350 cavalos, é uma delícia. Qual é o problema desse carro? Agora acabou porque a alíquota de importação está aumentando e vai aumentar. Qual é o problema desse carro? Esse que vale 250 mil. Primeiro, ele custa 50 mil a mais que o carro a gasolina puro. Porque alguém tem que pagar esse custo a mais. Segundo, ele pesa 400 quilos a mais. Terceiro, e esse é o problema. Quando o jornalista testa esse carro, ele testa em São Paulo. Maravilhoso. Pega um pedacinho da Castelo Branco, volta. Pô, o carro é sensacional. Qual é o problema desse carro? Quando você anda mais de 100 km, a bateria acaba. E aí você tem um carro de 2 toneladas com 150 cavalos. Relação peso-potência do Uno Mille. Da década de 90, porque o Uno Mille hoje anda mais, se tivesse. Você tem um carro de 2 toneladas com 150 cavalos. Em subida, os caminhões e os ônibus passam você. Então, por exemplo, você vai daqui para Campos do Jordão. Na Trabalhador, nossa, você tem carro de 300 cavalos, você vai pisando, tá uma maravilha. Chegou em Taubaté, subiu a serra, você vai subir a 60 por hora. Eu tava do lado do meu filho, eu falei, você não vai pisar, nós estamos numa subida aqui. Ele falou, tô pé no fundo. E a gente tava 90 por hora no Trabalhador, numa subida. O carro não anda, porque acabou a bateria. Então esse carro... Mas esse carro ele não se meio que autocarrega? Mas como é que ele vai se autocarregar? Você tá na estrada exigindo potência o tempo todo? Entendi. A potência do motor, ela não tá usada para carregar, ela tá usada para movimentar o carro. Sim, sim. E a bateria acabou. A bateria acabou. Aí, eu tenho amigos meus que têm concessionária de carro, o cliente fala, escuta, mas eu viajei, depois de andar 150 km, esse carro não anda mais nada. Ah, mas é assim, né? Característica do produto. Bom, mas o test drive o carro é um foguete. Ah, mas aqui tem a bateria. Então, o Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ele é uma solução urbana excelente, dá para viajar, mas a não ser que você compre um carro de 500 ou 600 mil reais, quando acabou a bateria e você está indo para o Rio, você vai fazer 120 km feliz e 280 com os ônibus passando você em todas as subidas. Porque teu carro é um carro de 2 toneladas com motor de 150 cavalos. Ô, Boris, tô te achando Você muito. entendeu? Eu tô te achando muito quietinho aí, eu gostaria de ouvir um pouco mais da sua fúria. Eu tô achando você muito tranquilo. É só me instigar. O que você já viu? O Boris não veio com o Kid Tech aí, não tá na estação lá embaixo? Não. O que você já viu assim, de carro elétrico que você achou o melhor? Eu não andei em todos, né? Mas o que você andou assim? O que você testou? Você falou assim, cara, eu acho que esse. E se a gente puder falar até faixa, tem tipo isso, assim, não, carro existe 300 Isso que mil, o Sérgio carro- Abi falou, qualquer carro elétrico acima de 500 mil é ótimo, é ótimo. Porque tem potência, tem autonomia, tem alcance, quer dizer, tem tudo. Agora, o pessoal compra o carro de 200 mil. Sim. Então, aí com 200 mil você cai nisso que ele falou. Qualquer carro elétrico até 200 mil, você vai andar bem na cidade. Mas não vai andar na cidade, vai passar perrengue. Eu aluguei na Espanha ano passado uma BMW híbrida, né? E liguei pro hotel. Aí tem carregador? Tem. Cheguei lá, pra cima de Barcelona, ali no hotel lá. Tinha três tomadas. Uma quebrada e as outras duas ocupadas o tempo todo. Eu andei na BMW híbrida, botando gasolina o tempo todo. Andei com gasolina. Pra fazer o quê? Então, E a BMW tem 300 cavalos a gasolina. Não é o híbrido. não, ele anda bem. Ele anda anda bem. bem. Agora, esses Toyota de 200 mil reais, você, a hora que acabam, você não tem como andar mais. Porque perde a potência. Então, Mas não é uma questão de. Só uma questão de tempo, de tecnologia, para que isso Olha, seja. a tecnologia, se você avançar muito na tecnologia, tudo isso que o Sérgio disse aqui cai por terra. Por que cai por terra? Porque o problema é o alcance, a autonomia. Se você desenvolver, e devem estar desenvolvendo, uma bateria que te dê um alcance, uma autonomia de 1.000 km para cima, está resolvido o problema. Está resolvido o problema do carro elétrico. Quando tiver essa bateria. E agora, essa bateria vai custar quanto em grana e quanto que vai demorar para chegar essa bateria? Porque o problema todo, escuta, grana, gente, né? carro elétrico não é novidade, não. Antes do carro a combustão, tinha carro elétrico. No fim do século XIX, 1890, os carros eram elétricos. Mas aí veio um tal de gasolina, motor a combustão, e qual que era o problema do carro elétrico? A bateria. O carro andava 10 km, 15 km, tinha que recarregar. O mundo da tecnologia, o problema é um pouco a bateria, né? Por exemplo, o celular há 5 anos atrás, você tinha que carregar a cada 3 horas. Hoje você fica o dia inteiro. O que acontece com bateria, e ele tem toda a razão, o dia que a gente tiver uma bateria leve, que tem uma densidade energética boa, resolve o problema, a um custo competitivo. Qual é o problema com o carro? Celular. Os caras desenvolvem uma bateria e a bateria tem um problema depois de 5 anos, ela estraga. Tem uma saúde da bateria, né? Para carro, para celular, não tem problema. 5 anos o celular já trocou. Carro dura 20, 30 anos. Como é que vai estar essa bateria com tecnologia nova daqui 20, 30 anos? Ou seja, vai ter tecnologia? Pode ser que sim, vai demorar.
E não vai demorar 4, 5 anos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a bateria daqui 20 anos. Uma vez perguntaram ao presidente da GM por que eles conseguiam fazer computador tão barato e o carro era tão caro. Ele falou, é simples. Da próxima vez que você anda de carro, quando o pisca-pisca não funcionar, você fala, desliga o carro e liga de novo. Dá um reboot no sistema. A gente faz isso com o celular, ou fazia. Você lembra que você tirava a bateria do Motorola, antigamente? sim. Quando dava um problema, você tirava a bateria e colocava de novo? Já Faz isso era. com o carro. Você entendeu? Então, carro é bem complicado, porque ele dura muito tempo e pode pegar fogo. É muita variável, né, cara? É desde... Uma coisa é o patrimônio de um celular. Você joga fora o celular. Agora o automóvel você não joga fora. Tá. Você não joga... o automóvel vai só perdendo valor, perdendo valor. Aliás, eu até queria abrir um parênteses aqui. Qual o carro que vocês acham que, já que aqui nós estamos falando, né, no Primo Cast, qual é o bem, o ativo que mais valoriza no mundo, você sabe? Você sabe, Sérgio Bibi? Qual é o ativo que mais valoriza no mundo? Vinhos raros. Vinho raro. Agora, em segundo lugar. Eu sei, mas eu vou falar pra você. Em segundo lugar, qual que mais valoriza Sabe no qual é? mundo? O que ele tem. Carro antigo. Carro antigo. Ah, carro antigo, pelo amor de Carro Deus. antigo é o bem, é o Ferrari ativo antiga, de Alfa qualquer Romeo carro antigo. antigo. Naturalmente, um carro nobre, não é? Sim, sim, sim. Até o Fusca. Escuta, o Fusca. Não virou uma bagunça Kombi, um tempo atrás a galera importando Kombi pra Europa. Quanto vocês acham que estão vendendo um Fusca? Aqueles primeiros aqui do Brasil, década de 50, já passou de 200 mil reais. Charger, acima de 300 mil reais. Charger era inteiro. Eu andava com Quanto que você tem de carro? Você tem assim uma Não, uma meia dúzia, somatória? 10 ou 12. Mas é quanto que soma isso em valor ali? Isso é cotação internacional. Você não sabe quanto que vão pagar aqui. É que você pode pedir 10 mil e ninguém pagar, pode pedir 50 e aparece um idiota que paga. Idiota que vai ganhar um dinheirão em cima de você, tá? Essa parte do O sentimento. pessoal fazia Kombi, comprava Kombi aqui e levava pra É, isso que eu ia falar, né? Estão exportando bastante Kombi, Alemanha. né? E sabe quanto vale a Kombi sendo 23 Window? Aquela que tem as janelinhas de vidro em cima? 23 janelinhas, tá? Você sabe quanto é que tá valendo aquilo? É. 150 mil dólares. Multiplica por Pelo 5, amor de Deus. 700 e tantos mil reais uma Kombi. Você já andou numa Kombi? Eu não pago 10 É reais. assustador. Ó, tipo, você já andou, é assustador. pagaria. É assustador porque você olha pra baixo, você vê o chão. Porque a Kombi motor não é na frente, é atrás. Então, É tipo assim, horrível. é um filetinho de metal e você tá na frente do chão. Não tinha aquele negócio que a Kombi pegava fogo? Não tinha negócio Porque desse? pinga gasolina em cima do distribuidor. Ela foi projetada pra pegar fogo. Entendi. Ah, mas era uma outra época, pô. Era uma época que meu pai andava com 2 litros de gasolina no porta-mavala de um Opala. Porque era álcool e o carro no frio não garrafa funcionava. PET, né? Não era na Era na garrafa garrafa PET. PET. era na Agora, eu queria saber de vocês, assim, a gente falou um pouco da qualidade dos carros, que a gente teve uma percepção de que... O plástico voltou pra moda, né? Que o plástico tá Tá forte. rodando o plástico. Mas o que tem de legal hoje no mercado aí? Vocês falam, pô, são bons carros. A gente criticou um Sem pouco aí o clubismo, sem Toyota clubismo. Cross, mas o que tá legal? Assim, Nacional ou olha, importado? Um pouco dos dois. Ah, vamos falar de tudo. Pra galera que vai comprar um carro. Nacional, o melhor carro é o seu, importado é a Jaque. Eu diria o seguinte, não existe mais carro ruim hoje. Todos os carros são bons. Tem carro que é um pouco melhor que o outro, um pouco pior que o outro, mas todos os carros são bons. Os carros elétricos chineses, tecnologicamente, eles estão na frente, porque eles começaram antes. O mundo ocidental precisa recuperar isso daí. Então, em termos de eficiência energética e custo, os chineses estão na frente em elétrico. Por outro lado, quando você compra um carro de um certo preço, a grife é importante. E grife é mais importante para alguns países do que para outros. De novo, vou jogar algumas estatísticas para vocês, mas, por exemplo, pega o chinês. A gente acha, eu não, porque eu conheço bem a China. Eu já fui mais de 60 vezes na China, mas a gente acha que o chinês ele é um consumidor extremamente consciente do que vale uma marca. Tem cidades médias da China que tem 5 lojas Hermès. São Paulo tem Caraca. duas. Chinês é super... Vou dar um exemplo. Lexus. Lexus é o seguinte, Lexus é um produto sensacional, nível de Mercedes, BMW e Audi. É difícil em São Paulo, Lexus. Então, vou chegar lá. Então, Lexus é um baita produto. É a marca de luxo da Toyota. Tá. É um produto sensacional. Lexus na China. Na China vende 700 mil Audi por ano, 750 Mercedes, 800 mil BMW. Lexus vende 200 mil. Ou seja, chinês não compra Lexus. Menos de um terço dos outros. Americano. Americano vende 300 mil Audis, 300 mil BMW, 300 mil Mercedes, 300 mil Lexus. Americano compra. Ou seja, o americano, se o produto é um carro e ele é bom, ele compra. Não tem grife. Faz mal, é bom. Vende mais Lexus do que Audi ou Mercedes nos Estados Unidos. Um pouquinho mais. É 280 para 300. O americano não olha muito a marca do carro, se ele é Para bom. carro. Ele olha o produto. Agora vamos na Europa. A Europa vende 700 mil Audis, mesma coisa que a China. Europa inteira. 750 mil Mercedes, mesma coisa que a China. 800 mil Mercedes, mesma coisa que 800 mil BMW. Sabe quanto o Lexus vende na Europa? 50 mil. Com 16 na Inglaterra. Isso quer dizer o seguinte, o europeu não compra Lexus. O carro é sensacional. Mas por esse preço eu compro um BMW, ou um Audi, ou um Mercedes. A gente faz penso essas essas coisas. Agora vamos no Brasil. Brasil vende 12 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi. Sabe quanto o Lexus? 700. O brasileiro não compra. É bom pra cacete o carro. É tão bom quanto os outros. Só que o brasileiro que tem 400, 500 mil reais pra comprar um carro, compra um carro e acabou. É o que a gente olha na estatística. Então, as marcas chinesas que vão chegar no Brasil, que acham que vão vender carro a 400, 500 mil reais para o público brasileiro, não vão. Não vão porque o brasileiro que compra um carro de 400 mil não compra Lexus, que é um carro comprovadamente tão bom quanto os outros. Pega teste. É sensacional um Lexus. Um som sensacional, uma suavidade, É silêncio. um Toyota com a qualidade que a Toyota... Toyota tem uma qualidade insuperável. Bota luxo em cima, vira Lexus. Quer dizer, o carro não tem do que se falar em termos de qualidade, durabilidade, Agora, confiabilidade. o brasileiro não compra. Europeu não compra.
A Inglaterra um pouquinho mais, porque a Inglaterra o cara já é mais racional. Também, peraí, Inglaterra, né? Peraí, tem faz uns automóveis que cá pra nós, hein? Olha, você foi importador, Mini Cooper, Jaguar, né? Olha Jaguar, aqui, Aston Martin. você foi Jaguar, bom. Mini Cooper eu não gosto. Mas Você é fala alemão, alemão, já é alemão. alemão, é BMW. Agora, tem uma empresa famosa nos Estados Unidos que chama J.D. Power. Ela faz pesquisas de satisfação do cliente. De qualidade. De qualidade. Defeito que você teve com o carro. O que você achou na hora de comprar o carro? Faz uma pesquisa. O que você achou um ano depois que você está andando com o carro? Outra pesquisa. Agora, mais interessante, o que você achou do carro 3 anos depois que você comprou o carro e está rodando com ele? 3 anos depois. Quem está em último lugar, todo ano, diga. Tem 27 marcas pesquisadas, a Land Rover é a última. A Land Rover é a Pô, pior, Ah, mas Cara, olha o branco, né? nunca vi Olha, ninguém olha, falar a bem, pior cara. marca. E olha a quantidade de gente, porque ele é um empresário, eu sou jornalista que recebo as reclamações. Aí o cara me liga, mas escuta, o meu Range Rover, Velar, sei lá o quê, explodiu a turbina. Explodiu a turbina, eu falei, eu sei, mas você só tá me ligando agora. Por que você não me ligou antes de comprar? Aí eu ia. Mas sabe qual é o 26º? Tesla. Tesla tem um monte de probleminha. Um monte de problema. Nada grave, mas eles têm um monte de probleminha. Viva voz que não funciona, um monte de Ah, mas probleminha. esse probleminha pega, né? Porque, tipo assim, às vezes É, você. lógico. Pô, sei lá, é coisa boba. Mas o Rover é útil. O meu celular às vezes não conecta no meu carro, eu já quero jogar o carro Não, no mil já. o multimídia da Volkswagen tem uma vida própria. Ele, Às vezes ele faz funciona, o que mas ele não quer. funciona. Eu ia falar disso. Aliás, Então, mas é isso que tira um pouco. A J.D. Power, a última pesquisa, Land Rover é sempre imbatível. Pior marca que tem lá. Sabe quem é que desceu para os 5 últimos lugares? Audi e Volkswagen. Por causa do multimídia. Por causa da eletrônica. É, porque, cara, você às vezes estaciona um estacionamento que não tem superfície. Sol. Amigo, aquele painel esquenta, esquece. Você não vai ficar por 1 hora aquele painel. Não, você sabe o que você tem que fazer no Volkswagen? Desligar o carro tenho e a livros. porta. Você tem que desligar o carro. Às vezes o seu celular não conecta no Spotify, não sei lá. É a Tem que dica, desligar o dá carro. dica pra conectar no É. Nivus, Virtu, Isso. Jetta. Desliga, abre a porta. Você tem que desligar o negócio, põe no P, abre a porta, fecha, aí liga tudo de novo, aí o carro volta. Aí Você ele podia vai. fazer um manual de instruções para como lidar com. Esse é o E eu já fiz isso velho. 2 vezes no semáforo. Então se você já viu alguém abrindo a porta no semáforo, é porque o cara tava É. tentando conectar o multimídia. Mas aí, o que tem bom no Brasil aí? A gente deu uma volta aqui, o que tem legal? Você fala assim, pô, esse carrinho é bom. Não tem uma grande, não existe, Nada não bom, existe né? uma grande, não existe uma grande diferença de qualidade. Sabe por quê? Os fornecedores, em primeiro São os lugar, mesmos. são os mesmos. Se você tem um bom projeto de manufatura, você vai ter toda a parte elétrica vem da Bosch, toda a parte de tudo igual, transmissão vem da Eaton, e na China também. São os mais. Hoje, quem fornece para a China são os mesmos fornecedores que fornecem para a Europa. A qualidade está ficando. O que está sobressaindo hoje é, inclusive, o pós-venda. O pós-venda está definindo, porque você compra um carro, dá um problema e não tem quem resolva aquilo, você Ah, compra isso de é novo. difícil mesmo. Pode ser ótimo, mas deu um defeito, você não tem quem corrija aquilo, você não vai comprar outro, vai. O pós-venda está cada vez influenciando mais a venda no carro, porque a qualidade, aquele negócio de distribuidor que queimava patinado não tem mais, carburador que entupia não tem mais, é tudo eletrônica, é tudo elétrico. Então virou meio que um clubismo, o cara que gosta de uma marca, ele vai ficar na marca até a marca. Não, meio o que- Brasil é super infiel em marcas. Nas estatísticas mundiais, o público mais infiel é o chinês. Eles mudam de marca de carro super facilmente. Fidelidade está muito mais ligado à dificuldade da mudança do que à satisfação em si. Eu dou-te um exemplo. Se você tem um celular da Apple, você não muda pro celular da Huawei, não porque o celular da Huawei é bom, não. Você não está afim de aprender a usar o sistema, porque você vai perder 2 horas do seu Não, eu não quero explicar o celular que eu tenho. Qual que você tem? A Huawei 2356. Não quero. Não, mas o da Huawei é muito bom. Mas Samsung, por exemplo. Minha filha usa Samsung. Eu dei um Apple para ela de presente, ela vendeu. Ela falou, eu adoro o sistema da Samsung, eu não quero um Apple. Ela tem relógio da Samsung e ela tem o celular da Samsung. Então, o problema do carro é que você não precisa de um manual de instrução para trocar de marca. Sim. Então, você muda de uma marca para outra muito fácil. Porque ele é um carro esteticamente muito mais bonito por fora. Você olhava O brasileiro e quer um caramba. carro bonito. Muitas vezes eu fico me questionando. Eu já sou há mais de 50 anos jornalista especializado nessa área de automóvel e tal. E aí eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Porque eu disseco o carro, faço uma análise completa e tal, parará, e valor de revenda, reposição e consumo, blá, blá, blá. Ok. Aí chega o casal na revenda, chega no showroom, a mulher fala assim pra mim, que gracinha aquele carro, e compra. Tanto faz se eu falei que é bom, se falei que é ruim, revenda, consumo, manutenção, que gracinha, compra o carro, porque ele é bonitinho. Vocês acham que isso foi o que causou, por exemplo, a febre do Jeep Renegade? Porque ele é um carro bonito. Era o Jeep, sua cara. Aliás, bonito. não é exatamente do o motor Jeep, ruim né? ou com motor bom? Não. Não existe. A febre do motor não existe. Ninguém comprou. Você sabe como é que surgiu o Jeep Renegade? É. Ninguém sabe aqui. Acho que nem o Sérgio, hein? O negócio dele é número, né? Eu nunca vi tanto número na minha vida. O Renegade. Vocês conhecem o 500? Sim. Uma gracinha. Na Europa eles têm o 500L, que é estendido, é maiorzinho. Aí o pessoal do da Brasil Fiat tem, falou, vamos fazer um mais altinho, que vira um SUVzinho, um Cross, né? Aí fizeram o projeto e tal, ia ser o 500X. Mais altinho. Aí foram pro cara que era o bambambam da Fiat na época, Marchionni. Um gênio, o Sérgio Marchionni. Levaram o projeto 500X para ele. Ele olhou, perguntou, falou, tava lá os engenheiros, o pessoal de marketing e tal. Falou, perfeito, tá aprovado, vamos fabricar. Mas com uma pequena diferença. Aí o pessoal olhou assustado. O que o senhor não gostou? Não, eu gostei de tudo, mas nós vamos trocar a marca. Em vez de Fiat, nós vamos pôr Jeep.
E assim surgiu o Renegade, que era para ser um Fiat 500X. Virou Renegade, virou febre. Se você falasse que era Fiat 500X aqui, Nossa, Ah, não ia dar mas nada. Jeep Renegade vende. A picape da Fiat era para ser Peugeot. Ah, você Peugeot? Essa picape aí que A a Fiat Titano. A Titano. Não era pra ser, não. Ela é Peugeot na Argentina. E lá chama Landtrek. A mesma picape Peugeot Landtrek na Argentina. Chamaram Fiat, Chama Fiat chamaram Titano, que não é. Mudaram o logotipo. Então, mas é isso, a gente falou porque o brasileiro, o Jeep Renegade, eu acredito, né, pela minha leiguice aqui, eu vi que foi uma coisa que deve ter trazido um share of mind, assim, pra Jeep gigantesco, todo mundo começou a consumir mais Jeep, começou a pensar mais na Jeep aqui no Brasil. A Jeep é uma história de sucesso impressionante no Brasil. Foi super bem administrado o lançamento pelo antigo, que ele se aposentou agora, como era o nome dele? O Bellini. O Bellini. Cledovino. Porque, assim, a marca do nada chegou a 7% de share muito rapidamente. Sim. Foi super bem trabalhado. Realmente, eles trabalharam muito bem. A Fiat sempre foi muito boa em marketing. E mais, né? A fábrica de Goiânia, onde faz Jeep, tem uma qualidade. Mas Eu fui é bonito, visitar, é impressionante. Mas e aquela por que fábrica. depois o carro acabou virando um pouco de um meme, assim, o Renegade? O carro não era bom, exato. O carro não é bom. Eles tiveram, a meu ver, pelo que eu percebi, uns probleminhas de qualidade durante algum tempo. Negócio do Motor. do radiador de óleo que deixava passar água para a caixa do câmbio automático e tal. Aparentemente esses problemas sumiram, mas durante algum tempo eles tiveram problemas de qualidade. Mas de qualquer jeito, em vale quanto peso, ele não valia o que ele era vendido. Em vale quanto peso, assim, em produto. Ele foi um produto muito bem lançado, muito bem pensado para o Brasil, se encaixava naquilo que o brasileiro podia pagar, mas não é um grande produto, não está na lista dos bons produtos automóveis que a gente tem no Brasil. Até mesmo na época lá, eu sempre falei, cara, o Jeep, eu não sei o que a Jeep faz, mas o carro parece grande por fora, mas é pequeno. Eu que sou um cara alto. Mas ele é pequeno. Eu, Ele é um Fiat 500. Mas ele é um cinquentinho. Não, até mesmo no Compass, eu acho ele pequeno por dentro pelo tamanho do carro. O carro é um carro, meu, que robusto. Esse é o Super 500. Aí você entra e você fala assim, cara, Não, meio o apertado. melhor pra mim é a Toro, né? Porque a Toro é um Compass. Entendi, Natália. A Toro é um Compass. Não Compass? A Toro é produzida em Goiânia, onde se faz o Olha a Jeep. porta. O Toro, se você vai querer saber de onde vem o carro, olha a porta. A porta do Compass é a porta do Toro, exatamente a mesma. Eles pegaram a plataforma do Compass, colocaram lá uma picape, chamaram de Fiat. E outra coisa, a Rampage. A Rampage é Toro. Também, A Rampage é um Toro. Se levantaram a suspensão, mudaram um pouquinho, colocaram Ficou o carro ótimo, lá. inclusive. É. É um Aumentaram o preço automóvel 60 pau e vamos embora. É fantástico a Rampage, eu gosto demais. Eu detesto picape, mas essa Rampage valeu, porque foi muito bem executado o projeto. Mas é uma Toro 60 mil reais mais caro. É que nem o Del Rey. Sabe como a gente chamava Del Rey? Corcel de otário. Não, mas tinha um apelido muito legal. Corsário. Corsário. A gente chamava, é que a gente é velho. Mas o Del Rey, a gente chamava de Corsário, Corcel de otário, porque o Del Rey era um Corcel. Só que tinha uma carroceria mais bonitinha, Mais muito luxuoso, acabou. botãozinho, primeiro automóvel do Brasil, com vidros elétricos, com controle aqui na porta. E vendia por uma nota. Nossa, mãe do céu. Então, o Rampage é um Fiat Toro com a porta do Compass, que eles conseguem vender 60 pau mais caro porque chama Rana. Tem muito disso, né, cara? É igual, tipo, hoje a Volkswagen. A parte da frente de todos os Volkswagen é iguais. Todas. Tipo, desde o... Mas isso é Family Face, também tem outras coisas aí. Mas não se esqueça que no ano passado a Volkswagen ganhou, você sabe, eu dou todo fim de ano um prêmio, porque tem carro do ano, tem não sei o quê, eu dou um prêmio, chama Pinóquio de Ouro, a maior mentira do ano. Aí, no ano passado, quem ganhou o Pinóquio de Ouro com louvor e distinção? A Volkswagen. Por quê? Ela lançou a nova Saveiro, que de nova, entre aspas, não tinha nada, capô, só o capô. A Saveiro é a mesma de antigamente, cobraram um pouco mais, e resolveram chamar de nova Saveiro. Como vão fazer esse ano com a Amarok? O Sérgio sabe que a Ford e a Volkswagen têm uma parceria no mundo inteiro para compartilhar picapes. Compartilhar quer dizer, a Ford faz as melhores picapes do mundo. A Volkswagen pega o projeto da Ford e leva para as picapes dela, Volkswagen. Lá na África do Sul, o que fez a Volkswagen? Comprou o projeto da Ranger e fez a Amarok de acordo com a nova Ranger. Aqui no Brasil... Mas a é caro. Tiveram que pagar muito. Aqui no Brasil, devia ter escorpião no bolso aí. Ele não enfiou a mão no bolso para pagar a Ford e resolveu fazer o quê? Esse ano vão lançar a nova Amarok, que é a velha, com um bisturi, um facelift, uma cirurgia plástica. Vai vender? Depois reclama que não vende, vende pouco. Agora tem a Ranger, que é uma picape fantástica. Tem a Hilux da Toyota, que é uma picape fantástica também. Aí vai querer concorrer com a velha Amarok. Aí até a Hunter é capaz de ser melhor. Né? O que acontece com o mercado de luxo no Brasil? O mercado de luxo no Brasil tem uma característica que é o seguinte. Na China, 10% do mercado do automóvel chinês é mercado que eles chamam de luxo. 2 milhões e meio, 2 milhões e 100 são as 3 marcas alemãs, vende lá 150 mil Cadillac, mais do que nos Estados Unidos, vende 200 mil Lexus e acabou o mercado de luxo lá, é esse, mais ou menos. As marcas chinesas vendem muito pouco nessa faixa de preço. Nos Estados Unidos o mercado prêmio é 10% do mercado, na Europa o mercado prêmio é 10% do mercado, na Alemanha é 15%. Mas não é por causa de renda per capita, é que o alemão, ele bota dinheiro no carro. O francês, ele pode ter uma cadeira na sala dele de 15 mil euros, mas ele anda de Renaultzinho, porque para ele carro não é importante. Tanto assim que francês lava carro 10 vezes por ano em média e alemão 50 vezes. Você vai Pô, em Paris, francês não toma nem banho, vai lavar carro, porra. mas você vai em Paris, os carros são todos imundos lá. Isso é fato. Eu conto essa estatística para francês, porque eu vendo caminhão elétrico na França, e o pessoal me fala, pô, eu lavo o meu uma vez por ano. Eu dessa estatística, eu tô piorando. Meu Deus do céu, cara. De bem pra baixo. Uma vez por mês eu já fico maluco, velho. Cara, mas uma vez por ano você... Não, a pintura não volta, a pintura não volta. Você tá louco. Aí, no Brasil, o mercado de luxo é 1,8% do mercado brasileiro. Que é
11 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi, 7 mil Volvo. O Brasil é um dos únicos países que Volvo vende a mesma coisa que Mercedes e Audi. O outro é Suécia e o outro é Inglaterra. Volvo vende bem, ela é super bem, a Volvo aqui é super bem manejada. E a Mercedes já tá abaixo disso que você falou. A Mercedes está... Caiu muito o automóvel. Porque a Mercedes quer ganhar dinheiro no Brasil. Ela dobrou o preço dos carros. Um BMW no Brasil tem um preço comparado ao Mercedes que vale a pena comprar. Você soma todas essas marcas, bota Porsche e Land Rover, e você chega aí em 36 mil carros, que é 1,6, 1,7, 1,2% do mercado brasileiro. E cada vez que você vai numa reunião com esses caras, eles falam: o mercado de luxo no Brasil vai aumentar, vai aumentar. E eu me lembro, eu era concessionário Land Rover uma vez, tinha um alemão lá que tocava Land Rover, você deve ter conhecido, e a gente lançou o Discovery Sport, e ele comparou com o SW4, que é um sucesso, pelo preço que ele é vendido. Aí, acabou, fui falar com ele, falei: escuta, aquele negócio do SW4, você pôs pra enganar a concessionária ou você realmente acredita nisso? Não, eu acredito. Falei: olha, o cara que compra o SW4 é o contrário do consumidor da Land Rover. Primeiro, seu carro quebra. Segundo, o cara que compra o SW4, ele quer um bom produto de discrição. Ele nunca vai comprar um Discovery. E, de fato, aquele carro nunca decolou. Bom, onde é que está o mercado de luxo brasileiro? Porque é 10% em todos os países, o Brasil é um país de renda mais baixo, mas mesmo assim, sabe onde ele está? Picape. O Brasil tem, tem 60 mil picapes no Brasil, vendidas acima de 300 mil reais todo ano. Ford Ranger, 2 modelos, 300. Tem um modelo da Toyota Hilux, que vende mais que todos os 20 modelos da BMW somados. Então, o mercado de luxo no Brasil não é um mercado tradicional 1,8, não. O mercado de luxo no Brasil é picape acima de 300 mil reais. Eles sim, são 60 mil carros. Eles sim, são 3% do mercado brasileiro. Somando tudo dá 5. Ah, bom. Mas o mercado de luxo no Brasil é picape. Ou seja, vamos esquecer São Paulo. BH já vende bem picape, mas São Paulo não vende picape. Rio de Janeiro não vende picape. Agora, onde está o dinheiro? Você não entra no shopping. Essas picapes grandes no shopping Guatemi, você tem que dar uma charré para descer lá. Ele não consegue descer direto. Então, onde é que está o mercado? Onde é que está o dinheiro no Brasil? No agro. E o cara que está no agro, Campo Grande, Goiânia, interior de Minas, esse cara não compra um BMW ou um Mercedes, esse cara compra uma picape de 350 mil reais. Porque o cara quer passear e ir pra fazenda com o carro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado bem específico. Ó, eu tenho uma série de carros aqui, eu quero saber qual que o Boris compraria. Eu vou falar, são várias categorias aqui. Não me aperta sem me abraçar. Calma. Ó, vamos lá. Primeira categoria. Temos um Honda Civic, temos um Toyota Corolla, da versão mais top. Mas a gente tá falando de qual ano aí? Não, é zero, carro zero. 200 mil reais. Isso, é 250, 200 mil reais. Toyota Corolla, a versão top híbrida, ou um Volkswagen Jetta. Jetta. Tá bom. Segunda linha ali, ó. Você vai Chevrolet. saber por quê? Não, pode ser por quê? Porque eu gosto do desempenho, o preço é razoável, é compatível, a qualidade é excelente. Os dois japoneses também são, mas tem uma coisa chamada tesão ao volante. Os carros japoneses não dão nenhum tesão ao volante. Você sabe o que eu costumo falar? Eu costumo falar que quem compra Toyota não gosta de carro. Porque o Toyota é um excelente produto, tem 10% de chave, é a maior montadora, mas você nunca vai ouvir um cara que gosta de carro ou um cara falar: eu adoro o meu Toyota Corolla. Ninguém gosta do Toyota Corolla. Quando você pergunta por que você compra um Toyota Corolla, o cara pensa um pouco e fala: porque não quebra, não me dá problema e sei lá o quê. E eu falo: sabe o quê? Eu prefiro ter uma mulher cuja maior qualidade não seja não me dá problema do gasta dinheiro. Eu quero uma mulher que me dá prazer, que eu gosto de estar com ela. E aí você tem um técnico, muito mais técnico do que eu, que fala: o Jetta é um carro que me dá tesão quando eu vou dirigir. E ninguém tem. Tem um jornalista aí da área também, o Katsuki. Sabe o que ele falava? Ele falou assim: eu tenho no Corolla, um Toyota Corolla, me dá tanto prazer de manejar quanto um forno de micro-ondas. Então, quem gosta de carro não vai responder uma marca japonesa. Mas tem um monte de gente que compra carro e que não se importa de carro. Eles querem do lugar A para um lugar B, sem problema. Tá tudo bem. Tanto assim que é o carro mais vendido do mundo, é o Toyota Corolla. Sim. Segunda categoria. Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Nossa. ou Polinho da Volkswagen, ou uma Tracker Turbo. Olha, Tracker, por favor, SUV. Você nem me fala em SUV, porque eu detesto. Mas não é na mesma categoria eu isso. tenho ódio, não quero saber de SUV. SUV é uma invenção das fábricas pra enganar a trouxa. A Mini SUV é SUV. SUV é um carro altinho que eles cobram mais 30 mil e oferece menos do que o original. É igual o Corolla Sedã, é muito melhor que o Corolla Cross. Bom, então Tracker fora. Repete, por favor. Polo, HB20 e Onix. HB20. HB20? Por quê? HB20. Porque é um carro que eu acho simpático, bonitinho, confortável, tem espaço, anda bem, tem uma boa assistência técnica. Você não acha isso naquela seta que é lá embaixo? Assim, você nem sabe se o cara tá dando seta ou não. É um problema, mas Tudo bem, ali eu embaixo não na vou me traseira. comprar. Você tá falando qual que eu compraria? Isso aqui não sei se o Pia faz muito sentido, mas ó, uma Honda CR-V, um Toyota RAV4, RAV4. ou um BYD Seal. Nossa, só tem SUV aí, mas eu iria no Honda. No Honda? A nova tecnologia híbrida, você já viu? É bacana. É uma tecnologia da engenharia japonesa nota Os 10. japoneses não foram na onda de carro elétrico. Carro elétrico no Japão, o ano passado, foi 1,2% do mercado. Então eles não foram. E agora, então, o ano passado todo mundo falava: os japoneses vão perder o bonde e tal. Agora tem um monte de gente falando até que eles não foram estão estúpidos de esperar pra ver o que eles iam realmente investir. Sim, o outro é um Jeep Renegade Turbo, um Hyundai Creta Comfortline, ou um Nivus Comfortline. Você agora realmente me apertou sem me abraçar. Não, acho que faltou o Nissan Kicks aí. É, o Nissan Kicks, eu acho que é uma boa. Repete. Jeep Renegade Turbo, Fora. Creta Comfortline, Nivus Comfortline. Creta e Nivus, empate. Pronto.
Bom, Também vai pegar os dois. Não, mas aqui vai ser bom. Tá torturando. BYD Golfinho, Dolphin. o GWM, Hora 03 ou Jack. Ou Jack. JS3. Qual que corresponde a Não isso? tem. Não tem. Não tem. Tirou o Jack. Tirou o Jack, a gente não tem. Então é só esses dois. O nosso carro custa 120. GWM, É. Hora 03 ou Dolphin. Vou explicar tecnicamente por que que eu não vou pelo BYD. Porque a suspensão dele é igual de um Galaxy. Você anda num carrinho desse tamanho assim, ó. O resto até que é legal. Principalmente se tivesse pneu para trocar, porque não tem a medida no Brasil. Então eu vou no GWM, que tecnicamente é o GWM. Pronto. O Hora. É isso. É isso? Conseguiu. Pô, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim. Deu pra entender ali no começo? Você concordou comigo. Eu não sei de Não, nada. o Hora é muito mais potente. É, não. O Hora tem demais, 180 tudo, cavalos. A gente falou um pouco no começo ali sobre o mercado secundário aqui no Brasil. Aqui o negócio é grande. A gente falou de 2 para 11. 2 para 11. 11 milhões de carros usados. E aí, É, como é que faz pra galera ganhar dinheiro com carro usado aí? Vocês conseguem passar dicas boas pro cara peneirar bons modelos, fazer bons negócios? O brasileiro ama fazer dinheiro Até com que carro. ano vale a pena comprar? Eu vou te explicar. Tá. Porque isso eu conheço bem, porque é meu dia a dia. Se você está comprando um carro usado, primeira coisa, não escolha a cor nem final de placa. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes se você quer um carro preto, o carro vermelho está bem melhor que o carro preto pelo mesmo preço. E você não vai comprar porque você quer um preto. Outra coisa, não escolha por final de placa. Então assim, eu quero andar de carro sexta-feira. E o bom carro usado, que você que tá com boas condições de tudo, tem final 9 ou 0, aí você não compra, se você mora em São Paulo. Então, se você quer comprar um carro usado, primeiro, minha opinião, pega uma faixa de preço, não um modelo específico, olha a manutenção e não fique preso numa cor ou num final de placa se você está em São Paulo. Segunda coisa, ganhar dinheiro com um carro usado é muito complicado, porque todo vendedor de carro que trabalha em concessionária, e tem mais uma estatística interessante, é o seguinte, a Anfávia tem 95 mil colaboradores. O Sim de Peças tem 300 mil, dos quais 150 trabalham para as montadoras e 150 trabalham no mercado de reposição. A FenaBrave, que é a Associação de Concessionários, tem 350 mil. Isso quer dizer o seguinte, você gera mais emprego distribuindo e consertando o carro do que fabricando. Essa é a primeira coisa que é interessante. Segunda coisa, tem 7 mil concessionárias no Brasil. Tem 7 mil gerentes de carros novos, 7 mil gerentes de carro usado e uma penca de vendedor. Você tem mais ou menos 10 vendedores por concessionário, então você tem 70 mil vendedores. O sonho desse pessoal é abrir o negócio deles e trabalhar com carro usado. Quase ninguém consegue. Carro usado é um business extremamente complicado, porque cada carro ele tem a sua razão de ser, ele tem o seu custo para você pôr ele bonito, ele tem seu preço de compra, ele tem seu preço de venda. Não é negócio para amador. E eu tinha 4.500 funcionários, hoje não mais, mas eu tinha 4.500 funcionários, um monte abriu uma loja de usados e eu diria que 80%, 90% voltou a procurar trabalho para trabalhar em concessionária. Não é um ramo fácil. Se está debaixo do seu controle e você tem lá uma loja onde você compra 10 carros e vende 10, você consegue ganhar a sua vida. Se você começa a crescer e depender de outras pessoas, é um business extremamente complicado o carro usado. Então, se você for comprar para você, eu te digo, assim, eu quero gastar 100 mil, abre a cabeça. Procura um carro bom para você. Não olha a cor, não olha a marca e não olha a final de placa. Ano tem um limite ali, porque tem uma galera que fala assim, cara, eu não vou comprar, sei lá, o Jetta 2021 porque eu posso comprar uma BMW 2016. Aí você... Porque tem esse cara. Aí você se lascou, é tudo cara. 100 mil, eu acho que eu vou da BMW. É ótimo. Aí você vai comprar o Nivus por 100 mil e aí uma BMW por 50. Mas, na hora que quebra o para-brisa do Nivus é 300 reais. Na hora que quebra o para-brisa do BMW é 10 mil, 5 mil. O problema é o Esse é o seguinte, problema. carro importado, de baixo volume, assim, é exatamente o que ele falou. Você compra uma Mercedes usada, reza para não ter uma batida. Porque o farol está 15 pau. O espelho retrovisor custa uma televisão. Você vai ser um périto em desmanche. Porque você vai tentar procurar uma peça em desmanche. Posso dar uma dica? Tem um portal aí de um jornalista conhecido que chama Alto Papo. Por acaso é meu. Entra pra você ver as dicas todas que a gente dá exatamente isso daí. Não, é que acontece muito isso, eu vejo muito, tipo, na nossa faixa de idade, assim, 30 anos. O cara vai comprar um carro, já tá começando a trabalhar bem, mas o cara quer meter o carro importado. Só que o cara só tem, tipo, 90, 70 mil E é reais. exatamente essa E ele faz conversa, isso, ele faz essa exatamente conta. Assim, não, Eu não vou pegar o Virtus. Não vou pegar um Virtus de 110 mil reais. Eu posso pegar aqui um BMW de 10 anos atrás por 90 mil. Nunca te falaram qual que é a melhor marca absoluta de automóvel que você pode comprar? 0 quilômetro. É a melhor marca. Não vai cair nesse engodo de comprar carro importado com 5, 6, 7 anos. Primeiro que você não sabe o histórico do carro. Ele já bateu? Ele já despencou de um viaduto? Sabe? Você não sabe. Você vai comprar um carro que já deu PT? Alguém arrematou no leilão da seguradora, consertou mal e porcamente, fica bonitinho, brilhando. Você vai achar o carro barato, mas é barato que sai caro. Você vai se arrepender na segunda semana, o carro cai aos pedaços. Muito perigoso. De qualquer jeito, o carro importado, de marca premium, a manutenção é caríssima. Então, reza pra... Você até pode comprar, mas se tiver um problema, você vai largar o carro. Porque Sabe o que as pessoas esquecem? Esse carro novo custa 500 mil, o usado custa 100 mil, mas o para-brisa, o preço corresponde ao preço do zero. Então, você entende? Quer dizer, Sim. o carro novo custa 500, o para-brisa É 20 pau. é 20 mil. Se o Não Nivus pode. custa 100 mil, o para-brisa custa Comprar um nada. carro desse é extremamente perigosíssimo. Não Reza faça pra não isso. bater. Porque se bater... E não é só bater. Pega um buraco, estraga a suspensão, você vai ver. Então qual é o limite de ano que você procura? A gente tem 2024. Agora a gente tem que ver quilometragem. Eu quero saber mais dicas pro cara olhar e falar assim, tô fazendo um bom negócio não Depende. usado. Olha aqui, eu tenho um Voyage 85, que é da família desde 0 quilômetro. Um Voyage 85, é um dos meus carros, que eu rodo muito com ele. Ele está com 250 mil quilômetros. Uau. 250 mil quilômetros. Mas é por quê? Ele tem a manutenção, eu tomo
todo o cuidado, capricho, carinho. Você pode pegar um carro com 50 mil, de um lambão, um cara que é um porcalhão, não Passa trocou na lombada óleo, 40 por hora? não trocou óleo, anda em estrada de terra, cai nos buracos. Eu prefiro o de 250, porque o de 50 quilometragem não quer dizer nada. Se você não quer surpresa ruim, não compra carro acima de 60, 70 mil. Eu vejo, por exemplo, a gente, acima de 80 mil, a gente vende tudo no autotalhar. Porque eu, como concessionário, tenho que dar garantia. Eu não vou dar garantia no carro de 80 mil quilômetros. Porque tem que trocar um câmbio, tem que trocar um motor, pelo amor de Deus. Então, você quer comprar um carro usado, não compra carro acima de 60, 70 mil, porque você começa a correr riscos. Você entendeu? E depois tem alguns carros que a gente sabe que dá problema. Por exemplo, o EcoSport com câmbio automático. Tem dois tipos de EcoSport com câmbio automático. Aquele que quebrou e aquele que vai quebrar. Aliás, o câmbio automático é o mesmo do Fiesta. É o mesmo. Sabe como é que chama? Power Shift. Agora, a rigor, eles chamam ele de Power Shit. É verdade. Ué. Agora, Entendeu? Então, câmbio automático. O carro acima de 80 mil reais, acima de 80 mil quilômetros, com câmbio automático. Opa, outro, hein? Aqueles Dual Logic. Chama iMotion na Volkswagen, chama A Fiat também tem. EasyTronic na GM e a Fiat chama Dual Logic. O EasyTronic o pessoal chama, lá da GM chama de Easy Tranco, porque é aquele automatizado, sabe como é? Sim. Não é um câmbio manual que tem um computadorzinho que acha que vai gerenciar as Dá coisas. um monte de tranco. Dá um monte de tranco e quebra. E Agora, vocês passaram Eu diria, câmbio rapidamente. mecânico, menos de 80 mil Ó, quilômetros. o Biel tem uma história, ele comprou um March. Que ano que você comprou o March? Nissan March. 2003. Bateu. E quanto que era pra pagar a tabela segura? 5 mil reais. 5. Tem que olhar essas coisas também, né? Porque às vezes você compra um carro achando que vai ser manutenção barata, você faz um seguro, aí sei lá, com fatalidade você bate a porta e fala assim, ah, cara, vou pagar aqui a franquia do seguro. O problema de seguro, de carro usado antigo, é o que ele falou. A porta de um polo novo e de um polo de 6 anos é o mesmo preço. É. Só que o carro, um vale 120, o outro vale 40. Só que a porta é o mesmo preço. Então o seguro do carro usado, velhinho, é muito caro em relação ao preço do carro, você entendeu? Nem vale a pena fazer seguro. Sim. O problema é que quando tem acidente, vai custar caro, não tem jeito. Vocês passaram rapidamente por uma questão aí que é o carro de leilão. É verdade, vale a pena. meter nenhum no leilão. problema se o carro de leilão for por inadimplência, o cara deixou de pagar, ou então furto ou roubo. O cara foi. Eu tenho um carro que eu comprei que foi roubado de um cara um sujeito aqui de São Paulo. Depois apareceu para vender, eu comprei, o carro é perfeito. O carro foi roubado e foi depois a companhia seguradora indenizou o cara, pôs para vender, eu comprei. Agora, eu também comprei um carro que tinha 9 mil quilômetros com 5 anos de uso, ou melhor, não era de uso, porque o carro ficou parado 4 ou 5 anos depois que ele foi leiloado. Mas que leilão foi esse? Enxurrada, enchente. O cara eu comprei o carro porque tava lindo, tinha vistoria da companhia. Ele é Um sapo perito, dentro ele do- é perito, hein? Vistoria, abriu o porta-luz e tinha peixe lá dentro. Nadando ainda e ó, respirando. Mas, e aí, como é que faz? Carro de leilão tem muito tipo, airbag estourado, essas coisas, vale a É que às pena. vezes a gente vê uns vídeos, às vezes o cara olha esse um pátio cheio de Jeep com pedra e fala assim, olha, só um trinquinho aqui no Eles para-brisa. falam que não é carro avariado. Tipo, o carro tava indo pra concessionária, aí sei lá, Carro de leilão é cultural. Nos Estados Unidos, todo mundo compra carro de leilão. É normal, é corriqueiro. Na Europa, ninguém compra carro de leilão. O Brasil, eu acho que no Brasil tem muito carro ruim em leilão. Porque o que acontece é o seguinte, o que acontece com a concessionária? A concessionária, quando ela compra um carro, ela precisa pôr o carro em ordem, fazer revisão, vender e ter lucro. Então, basicamente, uma concessionária, ela pega um carro que vende na FIP, ela compra por 82% da FIP. Então, você larga lá 18% quando você vende numa concessionária. O cara que compra, ele tem a garantia da concessionária, porque você pode reclamar, você tem 6 meses que é lei. Quando você compra um carro de leilão, você não tem garantia nenhuma. Então, mesmo um expert, e o Boris é um expert, comprou um carro inundado. Então, carro de leilão no Brasil, é como ele falou, tem seus riscos. é que é fogo, né, cara? Que, tipo assim, provavelmente se fosse no mundo normal, o cara fala assim, ó, teve enchente, tá? Mas, assim, se quiser comprar, compra. Mas Agora não, o tem cara, outro o cara faz de probleminha. tudo pra você não descobrir que o negócio tá chabuto. Mas você poderia descobrir. O problema é que existe uma máfia das seguradoras que elas sabem entre elas que o carro deu o que se chama PT. Não é a partir de nada, não é perda total. Então, quando dá perda total, você não fica sabendo, porque as seguradoras informam entre si. Quando você vai segurar o carro, elas se negam a segurar, porque elas sabem que esse carro deu PT. Que tal essa? Não tem LGPD na linha de carro. Você tem mais alguma dúvida aí? Não, beleza, carro de leilão não dá. Dá, depende. Depende. Tem alguma... Tem dica aí pra você Cara, olhar é que- bem isso? que assim, ó, Aí é na sorte. Já mesmo. comprou carro de leilão online? Porque eu já vi muita gente falar de carro de leilão Olha online. Eu já comprei mais carro compraria. antigo e lá nos Estados Unidos. Porque antigo, eu sei que eu vou ter que investir uma nota. Eu não compraria. Eu vou falar um carro antigo. Eu tenho um amigo que ele tá nessa empreitada, é o Procópio. Ele tá comprando carro, mas carro antigo mesmo. É tipo, cara, sei lá, tipo, de 20, 30, ele compra o carro basicamente enferrujado. Do ano de 1920? Tipo, ele pega carro acabado mesmo, tem um carro que ele comprou extremamente enferrujado, ele faz tudo do zero e revende. É um mercado que pode dar dinheiro. Revitalização? Você Revitalização, está falando do restauração. carro velho ou do carro antigo? Carro antigo. É acima de 30 anos É. de fabricação. Não, não entendi. Você falou de 1920? Não, ele é de 20 a 30 anos atrás. tá ligado? Ah, tá, preta. porra. Placa preta. Placa preta. Cacete, Esses carros, se eu sei que vai ter que gastar Mas uma esse é nota um preta, negócio bem pequeno. não é significativo. É, isso aí. bem pequeno. Ninguém gostou. Não, Ninguém vai ganhar dinheiro com isso. mas que, tipo assim, pô, às vezes tem muita gente que tem esse sonho. Tipo, eu tinha uns amigos na faculdade que o pai tinha esses hobbies que virou sonho. E hoje ele se aposentou e só faz isso. Mas acho que Ele é pega coisa- 2 carros e fica fazendo isso porque é um hobby. Pode ganhar dinheiro com isso. Acho que esses hobbies merda que só homem tem Só essas homem tem, ideias né? aí. Essas ideias de rico, né, que os caras têm, né? Coisa de, Fala assim, exatamente. pai, vamos, mas não, tem que lavar meus 12 carros, né? Que o fundo da casa tem 12 carros, ele mesmo lava, ele gosta de ele passa um sábado inteiro lavando carro. Bom, já te falei que carro antigo, depois de vinho raro, é a coisa que mais valoriza, o ativo que mais valoriza no mundo. Mas aí tem que acertar muito, né, É cara? carro De antigo. você Você tem que guardar esse acertar carro. muito. Sabe o que vem depois? Charuto.
Mas você acha que os carros de hoje têm esse potencial? Porque, sei lá, não... Daqui a 30 anos, você vai sei pegar lá. o Kwid e falar, nossa, isso aqui é uma meu Deus, raridade. raridade, Cuidado, hein? Nem todos os carros de mais de 30 anos É. são carros antigos e que valorizam no mercado de antigo. Tem carro e tem carro. Né? Mas vocês veem, eu não vejo que tem... Que parece que o carro hoje é tão descartável, assim, sabe? Não, eu acho que sim, mas é o que ele falou, por exemplo, eu nunca ouvi alguém falar que paga um Corcel 150 mil reais. Uhum. Um Dodge Dart, sim. Pois é, depende do carro. Depende do carro. Entendi. Certo? Então, talvez não esse carro que você falou, esse Nissan, mas tem outros carros que sim. Por exemplo, Brasília hoje já é um carro. Brasília já tá Brasília já é um valorizando. carro, uma Brasília com placa preta bonitinha. Já tá valendo, né? Já tá valendo. Até a Né? Dodge Polar. Eu tenho duas curiosidades aqui. Depois o Kaique, se ele quiser, ele traz as deles aí. A gente teve lá no passado o Gurgel. Era um negócio brasileiro. Esse era um business brasileiro. Fabricação, não sei o que lá. Eu queria entender assim, o que deu errado e se a gente... Por que nunca mais teve uma tentativa dos carros brazucas aí? É simples. No caso do João Gurgel, ele fez fama construindo bugs e jipes. Se ele tivesse continuado com bugs e jipes, Nichado. ele seria um sucesso fantástico. Fazendo bugs e jipes. Aí ele resolveu fazer um carrinho pequeno, popular, e brigar com a Fiat, Volkswagen e GM. Aí, Massacrou, né? Na realidade, ele ainda estava se virando e foi bem nessa época que a Fiat, com o Collor, lançou o carro popular pagando 7% de IPI. Na época. Porque na época o IPI era 25% em carro. E ele conseguiu, com o governo antes do Collor, ele conseguiu fazer uma categoria de carro onde o motor dele tinha 800 centímetros e ele pagava 8% de IPI. O carro pagava 25%. Aí, com o Collor, a Fiat foi lá e batalhou para fazer um programa com um carro popular com motor 1000. pois é, isso que eu tô falando. Quando ele resolveu brigar com os grandes foram lá e falaram, vamos acabar com essa festa. E aí nunca mais teve espaço pra nada acontecer. Só nicho. Cara, eu não sei se é verdade, mas eu vi que foi um brasileiro que inventou o câmbio automático. 2 brasileiros. É. Venderam a patente pra GM. E os caras tinham uma opção, né? Ou R$1 milhão na cabeça, É, tinha R$1, isso, $1 dólar por cada carro vendido com câmbio automático. O cara pegou $1 milhão. Era o dramático. Pô, mas acho que eu teria pego também, cara. É, Sabe? pô, mas foi muito, foi em 1980, foi isso? Antes, na década de 1930. 1930. Caraca, não, eu não tinha como imaginar. E também $1 milhão naquela época lá, Não, era esquece. muito dinheiro. Não, esse número aí é sujeito a chuvas e trovoadas, é $100 mil, $10 mil. $10 mil na época. Já fazia a vida, né? Era milhões, pô. Outra coisa, como que Porsche, Ferrari, esses caras sobrevivem? A Ferrari toda hora fala assim, não, cara, a Ferrari tá quebrada. Não, sei o a quê. Ferrari ganha. Lamborghini. A Ferrari ganhou o ano passado. Só de merchandising, ganha dinheiro de caderno, só isso. A Ferrari, Vendendo carro. dividindo caderno. a Caderno Ferrari ganhou o ano relógio. passado 90 mil euros por carro vendido. 90 mil euros? É a Ferrari e a Porsche é que mais ganham por Carro vendido. Tem que ter a margem de É a ganhar. grife. E assim, a Ferrari, o IPO foi a 10 bi de dólar, hoje ela vale 80. Ou seja, todo mundo que comprou se deu bem. Porque ele é considerado mercado de luxo. A Porsche, a Volks, ela fez super bem de fazer o spin-off, porque a Volks na época valia 100 bi, hoje vale 60, só que a Porsche valia 80. Ou seja, 80 mais 60 dá 140. Ou seja, a Porsche dentro da Volks valia pouco. Que muitas vezes é o caso. Quando você tem uma empresa que faz um spin-off, o spin-off mais a empresa antiga vale mais Sim. do que a empresa com a Porsche. E Porsche é um baita produto. É um baita produto. Ela vale 80 bi. Ela vale a mesma coisa que a Mercedes. Mas o que faz é a grife a valor de marca. Então a gente tá falando aí que o que A faz Porsche ser isso... produto, faz carro. Mas o produto é O excepcional. cara consegue fazer um carro com motor traseiro, 80% do peso na traseira, que é um absurdo, e ele consegue fazer um carro sensacional. É impressionante. Se você falar entre Ferrari e Porsche, Porsche. Ouve o que o Elon Musk fala sobre a Porsche. Assim, se procura na internet. Ele fala esse carro é uma coisa completamente absurda, porque do ponto de vista de engenharia, aquele carro não deveria ser bom. Ele deveria ser ruim de estabilidade. E ele é muito bom. O que eles fazem é sensacional. Não é. Por ser um motor lá atrás de pendurado. Você sabe que o Porsche começou igual um Fusca? Quem projetou o Fusca foi o Porsche. Aí o Porsche lançou o carro dele em 48 e o carro dele tinha a mesma mecânica do Fusca que ele conseguiu com a Volkswagen, que eles eram ligados, mas a família Porsche é dona da Volkswagen até hoje. Ainda é. Ele pegou o motor de Fusca, foi mexendo, até muito recentemente, até 1995, o Porsche era motor refrigerado a ar, horizontal, só que tinha 6 cilindros em vez de 4. Pronto. No fundo era um Fusca. Tá bom? Mas essas empresas, elas trabalham em outra categoria. Não dá bem pra comparar. É porque às vezes eu vejo isso, pô, não é que vendeu tanto, mas aí, né, é outra coisa, outro É outra mercado. coisa. A Ferrari vale hoje 60 vezes o lucro dela, que é um absurdo. Uau. Pra você ter ideia, a LVMH vale 30 vezes. Eu acho que está sobrevalorizado, mas é o que o mercado paga hoje pela Ferrari. É muito chaveiro, é muita... É muito desodorante, né? Vendeu muito Nextel, né? Nextel, perfume. Mas, cara, mas é isso. O mercado de luxo, ele não faz sentido, mas é isso. Não tem jeito. A gente pensa tipo Alphaville, até. A gente Mas vê aí você pega Aston Martin, vale 1,5 bi. Aí você pega um analista econômico, inglês, ele analisa e ele fala, olha, depois da minha análise é o seguinte, eu compraria um carro, mas não compraria ação. Ele fala isso. mas é por causa do artigo mesmo de luxo. Então não tem jeito. É números limitados, poucas pessoas têm. É um clube. Mas a Ferrari e Porsche é uma coisa bem específica. É outra coisa. É difícil replicar E isso. você só compra o seu cabeção. Se você tiver dinheiro pra comprar um zero. Se você só tiver dinheiro pra comprar usado, não compra, porque você não vai poder comprar, arrumar depois. Aí você bate o carro, pronto. É verdade, esse negócio que não pode, você não pode comprar Ferrari direto na loja, tem esse negócio aí, ou é baboseira? Mito, fake. É? Fake. Você pode chegar no teu grana, acabou. Lógico. Lógico, pô, você tem dinheiro, você compra o que você quiser. Não, pô, o Thiago tava contando a história do Patek Philippe. Não, Patek Philippe deve ser coisa diferente. É feita à mão, sei lá. Eu acho que não. Isso é tudo mito. Vai que será que vai na valorizado? Europa. Vê se você chega lá com 5 milhões e vê se não vão te vender uma Ferrari. Numa mochila, o cara fala, tá bom, beleza. Na hora, né? Perfeito. Gente, obrigado pelo papo. Acho que a gente obrigado, aprendeu muita isso é coisa. A gente muito viu caro. que o preço dos carros, na verdade, tem vários interesses por trás. Não é o governo. Que o carro elétrico tem vários interesses por trás.
Que também tem a questão de segurança, que os carros antes eram só, beleza, não era tanto plástico, mas era uma caixa de metal, uma máquina mortífera, hoje precisa ter um monte de, né, de segurança, isso também Como que encarece. meu pai fazia andar no Opala, no banco da frente, com 8 anos de idade, com muito Cara, passagem. vai virar vídeo de autoescola depois, né? Então, pessoal, como é que encontra vocês aí nas redes sociais aí? Ou nos perfis, nos sites? Na loja. Eu tô no Alto Papo. Facebook, Instagram, Portal Alto Papo e no Vroom. Portal, Instagram, Twitter. Vocês não escapa fácil de mim, não. É só colocar Boris Feldman, ou Alto Papo, ou Vroom. Tô eu lá falando as mesmas mentiras que eu disse aqui à O tarde. que mais a galera te pergunta? Que carro que eu compro? Toda hora, né? Todo E dia. que gasolina que eu uso? Ou qual combustível que eu ponho no meu carro flex? Isso é a Qual que é o melhor? Para andar na estrada, para viajar, é a gasolina, porque aumenta a autonomia, você para menos no posto e está menos sujeito a adulterada. Tá bom. Se for para desempenho, é o etanol, porque ele aumenta a potência. Em termos de grana, você faz a conta, vê qual que interessa. A grana depende. Em função da coisa. Ah, Tem que fazer não. a conta. E se você tiver em Alphaville, você tá preso numa rede de aplicativos que te obriga a baixar um aplicativo, senão você vai pagar R$2 mais caro no combustível que deveria ser um preço normal. É só um desabafo aqui, porque eu fico puto com essas postos de gasolina. Isso que você falou é ilegal. O posto não pode pôr lá fora. Gasolina 5,44. Não. Você se liga, eles colocam assim, ó. Aqui a Alphaville denúncia, porque eu fico muito bravo com isso. Celso Russomano. Não, inclusive, marca o Celso Russomano aqui que eu quero resolver esse problema aí. Álcool, 3,59, gasolina, acho que é 4,80 e pouco. E lá embaixo, escrito embaixo assim, no app. Lá, pra você abastecer sem o aplicativo, a gasolina você vai pagar quase R$7, é R$6,99. É ilegal. E no álcool você vai pagar 5 e pouco. É ilegal, isso é crime. Pode R$2 denunciar. Pode denunciar para a ANP. Isso é ilegal. Você não pode colar um preço que só vale no programa de fidelidade ou no aplicativo. E tenho dito. É ilegal. Você tem razão. Isso é ilegal, não pode. Meu Alphaville só tem posto assim, gente. Eu tô no Instagram, Sérgio Habib, vocês me acham no Instagram. O que mais a galera te pergunta, Sérgio? Não, como ele é o Boris é um jornalista extremamente conhecido e fala verdades, todo mundo pergunta pra ele que carro você compra. O que você perguntou pra ele, todo mundo pergunta. Pra mim, ninguém pergunta isso. Pra mim, o pessoal me pergunta, eu devo comprar um carro híbrido, devo comprar um carro elétrico, devo comprar... E eu falo essas estatísticas todas, eu falo, olha, depende do que você quer fazer com o teu carro. O cara sai de lá com tanta informação, falando Tem uma coisa importante que é o seguinte, por exemplo, carro de 2 lugares. Ninguém compra. Mas, quando você olha, 90% do tempo, você tá com menos de 3 pessoas no carro. É verdade, cara. E ninguém compra. Então, é o mesmo fenômeno na cabeça de carro elétrico. Você pode viajar uma vez a cada 3 meses, mas você quer ter um carro que, se você quer ir para Paraty, você consegue ir. Você entendeu? Então, esse negócio de carro elétrico, por exemplo, se você é puramente urbano, compra. Se é teu segundo, terceiro carro, ou se é teu primeiro... Mas é que nem o fato, por exemplo, você estava falando de HB20, ele escolheu o HB20. Um HB20 de 110, 120 mil reais, automático, tem o mesmo tamanho que um Dolphin, mas eu vou para Paraty com ele. Um Dolphin eu não vou para Paraty com ele. Ah, mas você vai para Paraty uma vez por ano. Ah, mas eu quero poder ir. Você entendeu? É mais emocional aí, né? É que nem eu tô sempre sozinho no carro ou só com minha namorada, por exemplo. Eu não tenho filho. Por que eu compro um carro de 4 lugares? Porque eu quero poder levar 2 amigos no carro. Você nunca leva, mas não faz mal. A Smart achou que ia vender pra cacete. E, na verdade, ficou um nicho de mercado pequenininho. Então, é um pouco a mesma coisa. Aí, carro FEV. Primeira pergunta que eu falo, você vai viajar com ele? Você vai aonde? Você vai pra Bauru? Não compra o FEV. Depois de 100 km, você vai xingar teu carro durante 300 km. Por que o PHEV? Porque você tem um carro que não vai andar depois de 100 km. Você anda em São Paulo? Sensacional. Você vai pra Campinas, dorme lá e volta? Sensacional. Vai pra Campinas e volta no mesmo dia? Não compra um carro PHEV. Porque na volta você tem um carro que não vai te dar nenhum prazer de dirigir. E você pagou 250 pau teu carro. Então, isso que o pessoal me pergunta o tempo todo. Se compra elétrico, se não compra elétrico, compra gasolina, não compra gasolina. Mas isso aí que você falou realmente é muito consciência, né? Porque às vezes o cara, ele fica... Às vezes ele gasta mais dinheiro porque ele fica nessa ilusão de tipo assim, não, pô, mas eu vou levar 2 amigos no carro às vezes. Ah, eu viajo uma vez por ano. Porque às vezes, economicamente falando, às vezes é mais fácil, sei lá, você comprar um carro elétrico pra você andar em São Paulo e se você for uma vez pra praia, você aluga um carro. Eu pensei Aliás, nisso. se você continuar nesse raciocínio, eu vou falar outra coisa. Você nem precisa comprar um carro. Você tem Uber, é a melhor marca de automóvel. Ah, mas eu quero viajar no fim de semana com a minha família? Aluga. Pronto. Verdade. Pessoal, que baita episódio, com muito conhecimento.